com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. 3h30. Roberto Marcondes. Confirmando para você, 3h30. Já tem Guarani e Paysandu.
Você não pode perder nada a partir das 4 da tarde. A bola rola em Belém do Pará. Ó, tem história esse jogo, hein? Esse confronto tem história. Já a gente vai falar um pouquinho dessa história, que é uma história extremamente positiva. Daqui a pouco a bola rola Belém do Pará, às 4 da tarde, 14ª rodada Campeonato Brasileiro, Série C, de olho na volta à liderança do campeonato. O Bugrão vai pra cima do Paysandu, que tem 20 pontos. Evidentemente é um jogo importante para o Guarani, que vem, né, patinando nas últimas rodadas. E você terá tudo a partir de agora aqui no FA Play. Som e imagem no melhor do futebol para Guarani e Paysandu. É às 4 agora. A bola rola às 4 horas da tarde. Aliás, antes de a gente pegar aqui os nossos destaques do Gustavo, do Antônio Carlos e também do Pedro Lino, que está nos Estados Unidos, que ontem acompanhou o jogo de Argentina, que venceu a Suíça de uma forma dramática, que aliás está sendo rotina para os argentinos. Vamos falar um pouquinho só dessa história de Guarani e Paysandu. Vocês se lembram da conquista da vaga à primeira divisão do futebol brasileiro? Em 1990, o técnico era o Pepe, e foi o último ano que a CBF definiu o Brasileirão no primeiro semestre. O primeiro semestre era o brasileiro e o segundo semestre era o paulista. Foi o último ano do primeiro semestre do Brasileirão. E foi justamente, né, a grande partida foi contra o Coritiba, com o Marcos Garça pegando tudo, pegando pênalti no Couto Pereira, aqui no Brinco de Ouro. Um jogo maravilhoso. Edson Bobrão marcando o gol do título de pênalti com Pereira. Nossa Senhora! Foi um time maravilhoso, comandado pelo Pepe, que tinha o Valmir como volante. Depois foi fazer a festa em Belém do Pará contra o Paysandu, valendo o título. E ali, né, o ex-presidente do Guarani, o lendário, o fantástico, maravilhoso, referência no futebol brasileiro, Beto Zini, né, que comandava o time, contratou Cacaio. Meu amigo, Cacaio brilhou no Paysandu e depois veio pro Guarani. Uma história maravilhosa, portanto, nesse confronto. E claro que nós vamos aí, né? Tem história. Guarani e Paysandu tem história. E essa história vai ser escrita mais uma vez nesse confronto de Série C do Campeonato Brasileiro. A gripe tá complicada aqui, mas vamos seguindo aqui, né? São 3h34. Tudo bem, Gustavo? Tudo tranquilo? Boa tarde pra você, boa tarde também pro nosso querido amigo Antônio Carlos, aqui hoje nas reportagens, e a toda a nação bugrina. Daqui a pouquinho tem Guarani, hein? Jogo complicado para o Guarani, precisa vencer para continuar aí no G8, né? O Guarani que liderou várias rodadas do Campeonato Brasileiro da Série C, mas foi aí pedalando e agora vendo uma situação que precisa vencer. É vencer ou vencer hoje, porque senão vai ficando complicado. E o dia da manhã, hein, para o Guarani, que não passa confiança, é complicado confiar, viu, Marcondes? Calma, você tá secando antes de começar o jogo, pelo amor de Deus. Pior ainda mais minha garganta. Vamos ao destaque aqui do Guarani. Fala aí, Antônio Carlos, tudo bem? Seja bem-vindo, voltando para casa. Gustavo Marques, pro Felipe, para toda a nação do futebol interior. É um prazer estar na casa de volta, né, pra gente fazer um jogo importante hoje à tarde. Paysandu e Guarani, importante para os dois times, né? Os dois times, o Guarani tá 3 jogos sem vencer, vem de 2 empates e 1 derrota, acabou perdendo a liderança do Campeonato Brasileiro para o Brusque, né, da Série C. O Guarani que tem ali 23 pontos, está hoje na 2ª colocação. E o Paysandu também não está numa boa fase, né, Marcondes? O Paysandu que vem aí apenas vem com 5 jogos sem vencer. É um time que vem sem vencer. Não tá muito diferente do nosso time não, né? Não tá meio equivalente aí, né? Tá mais ou menos igual, né? E o Júnior Rocha tá ali tentando quebrar a cabeça para fazer bonito diante de sua torcida. Aliás, eu gosto do treinador, o Júnior Rocha, eu acho interessante. Vai ser uma disputa legal dos dois treinadores jovens que tem uma visão muito interessante de plano tático.
Portanto, daqui a pouco o Guarani já está escalado. Guarani escalado, definido já pelo Hélio Zenando e também o Paysandu. Tem novidade do Guarani ou não, em relação aos jogos passados? Vem algumas escalações. Tem uma que eu gostei, hein? É. Tem uma que a gente estava defendendo a tese aí e sai jogando, hein? Gostei. Vem ali o Renan Castro, né? O Rafael Donato vem jogando. Tem Herbert. Então. Boa! Vamos aguardar. Já. Agora são 3h36. Vamos para os Estados Unidos? Tudo certinho, Felipão? Alô, Pedulino! Grande abraço para os amigos da transmissão de Paysandu e Guarani. A bola rola às 4h da Curuzu e eu vou trazer todas as informações da Copa do Mundo que já tem seus adversários definidos para a semifinal, que acontece na terça e também na quarta-feira, às 4h. Na hora do intervalo e no fim do jogo, eu trago mais informações da Copa do Mundo. Um grande abraço e bom jogo para vocês. Valeu, Pedulino, direto dos Estados Unidos. Vamos tocando aqui, a gripe não é fácil. Pedulino, daqui a pouquinho vem com matérias, hein? O Pedulino que acompanhou ontem a vitória da seleção argentina e também toda a campanha da seleção brasileira. Está no ar, portanto, aqui no F-Play, som e imagem no melhor do futebol, com a direção executiva de Alcio Paiola, direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, coordenação de Carlos Corsato, sonoplastia, hoje o craque Felipe Marques, camisa 10. Futebol aqui pela Rádio Futebol Interior tem um oferecimento de Rivalo. Nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade. E apenas se for maior de 18 anos, hein? Acesse rivalo.bet.br. 3h37 agora. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior.
Gustavo Marques. Beleza, beleza, beleza! Tarde de domingo, 15 horas mais 41 minutos, diretamente aqui do Taquaral Futebol Interior. Daqui a pouquinho, Belém do Pará, hein? Paysandu e Guarani, Guarani e Paysandu pelo Campeonato Brasileiro da Série C. A Rádio Futebol Interior que tem o oferecimento de Rivalo. Nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse agora não, daqui a pouquinho, depois do jogo, hein? Ou um pouquinho antes para você apostar. www.rivalo.bet.br. E também Hipercap Brasil, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Hipercap, restaurante do Dadá Domingão, hein? Não quer fazer aquela janta? Tem aquela melhor pizza, a melhor pizza da região. Tem também porções, lanches. É no restaurante do Dadá, hein? Diz que entregas pelo WhatsApp Delivery 99788-3821 DDD 19, repetindo 99788-3821. E Futebol Interior quer acompanhar todos os jogos, placar ao vivo em tempo real? É o placar ao vivo do Futebol Interior, o mais completo. Acesse futebolinterior.com.br. E para você que está no YouTube, obrigado aí pela audiência. Pode também ouvir a gente pelos rádios Net. E a Casa do Perfurador, hein? Tem tudo para o seu poço artesiano. O telefone é 19 25 14 11 71. Futebol Interior que tem a direção executiva de Elcio Paiola, a direção geral, diretor Arthur Eugênio Matias, a coordenação é de Carlos Corsato e ele, nos botões, na sonoplastia, o sangue do meu sangue, Felipe Marques. E agora, deixa eu falar um pouquinho com o nosso repórter Antônio Carlos. Antônio Carlos, quer dizer que o Inayan conversou com a imprensa essa semana, foi questionado, falou da equipe. Como foi essa conversa, ô Antônio Carlos? É verdade, Gustavo. O Inayan deu uma entrevista coletiva para a imprensa, falando aí da sua expectativa para o jogo, sabendo das dificuldades que o Guarani vem enfrentando nas últimas partidas, mas também da expectativa do Bugre fora de casa para enfrentar um difícil adversário, mas que o Guarani está preparado. Vamos ouvir então o Inayan. Igual você disse, tanto eu, o Emerson, o Renan, o Rian, o Ian, temos características de estar sempre apoiando, né, ali pela lateral, dando suporte, lá na frente também, né, mas é muito da característica do jogo, cara. Tem jogo que eles estão postados lá atrás e às vezes você não tem o espaço da ultrapassagem, né, tem jogo que às vezes o jogo te pede você mais apoiado ali por trás, né, ajudando nessa construção, né, nesse rodar. Então, assim, temos como característica, sim, apoiar. Nós buscamos sempre, o professor gosta dos laterais apoiando, indo, voltando, né? Mas é muito da característica do jogo e do entendimento do jogo também. O jogo que estiver se caracterizando para a gente estar apoiando, com certeza a gente vai estar dando suporte para os atacantes e podendo chegar bem lá na frente. E Inayan, então agora falando um pouquinho mais sobre esse próximo jogo contra o Paysandu, a gente sabe que é sempre um desafio jogar na Curuzu, né? É um estádio, uma torcida muito presente, né, junto com o Paysandu. O Paysandu que também vem de 2 derrotas seguidas, então também está, apesar de estar em 5º colocado, é uma diferença de 3 pontos, né, na tabela, como você bem falou, é um campeonato muito equilibrado, a pontuação muito próxima. Que tipo de estratégia o Hélio está trabalhando com vocês? Vocês estão pensando para chegar lá e trazer um bom resultado para Campinas? Igual eu disse, o Guarani ele vai sempre para vencer os jogos, independente de ser aqui no Brinco, de ser fora de casa. O que eu posso te dar certeza é que o grupo e o Hélio têm em mente ir lá para o Pará para voltar com os 3 pontos, né? Vamos acabar a semana, ver o que o professor tem o a mais para nos passar, né, já tem feito desde que reapresentamos, para ir lá contra o Paysandu, fazer um bom jogo e trazer a vitória, né, que vai ser de extrema importância. Igual você disse aí, eles também estão sem vencer, a torcida comparece sempre ao estádio, é um estádio que todo mundo conhece, por ser torcida bem eufórica, mas vai ser mais um jogo difícil, né, sabemos da importância e a intenção é ir lá e buscar os 3 pontos.
a gente tenta blindar ao máximo o externo não interferir no interno. Porque muitas vezes, às vezes a torcida não está no nosso dia a dia, a gente compreende que é ruim ficar sem vencer, igual eu disse. A primeira cobrança vem internamente, nós mesmos, Copa, nós sempre quer sair daqui vencedores, sempre com um bom jogo, né? E às vezes não acontece, então vem, como se diz, a cobrança externa e a gente entende, compreende, porém isso não pode afetar o nosso dia a dia, porque o nosso dia a dia a gente sabe o que vem acontecendo, sabe o quanto o clube é trabalhador e a gente tem um foco principal, né? Sabemos que no processo, às vezes vai ter uma coisa aqui, outra ali, mas não podemos perder o foco principal, né? E a gente tenta blindar o máximo para esse externo não deixar atrapalhar o nosso foco principal. Então o grupo é bem fechado, o grupo é bom, tanto comissão quanto os jogadores, né? E estamos dia a dia trabalhando para voltar a vencer, voltar a ganhar e se manter lá em cima, para, Deus quiser, no final do ano, estarmos comemorando o acesso, né? Olhar para trás, sabendo das dificuldades que teve, mas o principal objetivo ser conquistado, né? E aí, no particular, né, o Hélio sempre fala, no que você citou aí, de estar apoiando, né, de estar intensidade, é uma coisa que ele cobra bastante, não só dos laterais, mas de todos os jogadores, ser intenso, tanto para frente quanto para trás, né? Igual você disse aí também, você foi bem, a chegada dos laterais. E não só chegar, mas chegar com qualidade, né? Na hora de fazer um cruzamento, chegar bem, na hora de chegar para fazer um passe, fazer esse último passe bem. E no mais, cara, é aquilo que igual eu te falei, que o jogo pede. Às vezes não tá dando para subir tanto, mas aí é hora de você estar bem ali defensivamente, né? E manter esse equilíbrio dentro do jogo. É basicamente essas coisas que ele pede ali, não só para mim, mas cada um na sua função. Aí palavras então do eloquente Inayan, falando de toda a tranquilidade, do preparo que o Guarani tem feito para enfrentar o Paysandu daqui a pouquinho. Pela tranquilidade e a calma do Inayan, pelo jeito tá tudo certo nos vestiários. O Guarani vai com tudo pra cima do Paysandu, meu caro Gustavo Marques. E fala bem Nayan e muitas vezes, né? Eu já vi o Nayan falar, se o Marcondes pode até me corrigir, umas 2, 3 vezes, ele tá indo lá na coletiva, tá falando, tem uma oratória, como que é, oratória muito boa, né? Então, gostei muito do Nayan e tomara que essas palavras bonitas possam ser demonstradas dentro de campo, né, Marcondes? Ele fala melhor do que joga. Isso. Ele fala bem, mas joga mais ou menos. Talvez hoje seja um dia legal. O adversário não é fácil, o jogo é difícil. Lembra muito Rua Javari, esticou o braço, você pega no pescoço do atleta. É complicado. E é jogo de 6 pontos, né? 23 contra 20, né? Então vamos ver. Tem que tomar cuidado. É isso, o Bugrão tem 23 pontos, né? 3 jogos sem vencer. A equipe do Paysandu tá a 5 jogos sem vencer, mas número de pontos ali muito próximos, né? Pra você ver como que é o Campeonato Brasileiro da Série C. Lembrando que pra mim, o Campeonato Brasileiro Série C são 2 campeonatos, hein? Esse é só o primeiro. O que vale mesmo é o segundo. E aí não pode oscilar, né? Não pode oscilar. Na verdade, o Antônio Carlos também, Marcondes, a segunda fase, se você oscilar, tá ferrado, meu amigo. E aquela gordura que o Guarani tinha, aquela gordura Marcondão, a minha, por exemplo, já foi embora. Manjaro já acabou essa gordura, não tem mais, né? Tanto é que ele vem patinando já um Maranhão, né? Confiança, Florianópolis, Figueirense e agora. O Ipiranga, não. Então foram 3 jogos que não vence. 3, 6, 9. De 9 pontos, conquistou 2 pontos só, meu amigo. Entendeu? Então a gordura já acabou. Então hoje é paulada. E sabe disso. A Inter de Limeira jogou ontem e venceu. É líder provisório, com 25 pontos. Mas tem um jogo a mais, né? Então, hoje é um jogo fundamental. Eu vejo assim que o jogo ele vai ser muito decidido fora de campo. Mas como é que fora de campo joga? Por causa dos 2 treinadores. Vamos ver como que eles vão se comportar dentro de campo. Mais alguma informação relacionada a esse jogo, Antônio Carlos? Na verdade, o que pesa para o time do Guarani também é o calor, né? Na quente Belém do Pará, nesse momento os termômetros marcando 31 graus.
Como bem disse o Marcondes, o estádio é apertadinho, o estádio é bem como se fosse a Vila Belmiro, o jogador, a torcida em cima do jogador praticamente, e Belém do Pará é quente para chuchu. É claro que aqui em Campinas não é muito diferente pro jogador, mas lá é muito mais quente e úmido. Ô, Antônio Carlos, só um minutinho só. Tá, nós estamos com uma imagem aqui, local, né, no nosso monitor, e tem uma repórter da TV que vai transmitir o jogo, mostrando o gramado. Você tá maluco? Que gramado é esse, meu irmão? Além dele tá fofo, ele tá cheio de buraco. Pô, o que é isso? Parece queijo suíço, irmão. Dá uma olhada. Eu não sei o que tá mais feio, se é a espuma do Guarani ou esse gramado aí. As duas coisas estão ruins. Mas o gramado, por quê? É o tal negócio, por que o Paysandu manda jogo aí? É hora da pressão, mas jogo na casa gramado, dele. Né? Tá acostumado. Então o gramado não tá legal, ele tá fofo, tá cheio de deficiências. Mas não tem uma fiscalização da CBF relacionada a isso? Tem, claro que tem. A CBF tem tudo. Mas como é que eles deixam, Fez a fiscalização em janeiro. Meu Deus do céu. Mas choveu esse primeiro semestre inteiro. Mas assim, o gramado, ele não tá legal. Não. Meu amigo, é o seguinte, mas que não seja desculpa. Tem que ir pro jogo. Tem que ir pro jogo porque não pode... Hoje, por exemplo, o Guarani ele precisa ganhar o jogo. O empate é ruim para ele. Porque ele pode perder posições. Por quê? Nós temos ainda o Maranhão e Ipiranga. O Ipiranga tá lá embaixo, né? Anápolis e Maringá. O Maringá tá em cima, 19 pontos. Não jogou ainda. Joga daqui a pouquinho também. Está dando uma voltinha aqui pela rodada. E tem Ituano e Ferroviária às 4 horas da tarde. É isso. Dou umas paradinhas por causa da minha garganta. Não, né? Tranquilo, Marcondes. Fica a gripe tranquilo, me pegou de fica novo, em paz. terrivelmente. Esse é o Roberto Marcondes, o nosso âncora. Daqui a pouquinho a bola rola. Vamos aí, então com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. O time do Bugre Campineiro escalado, definido pelo técnico Hélio Cizenando. Bugre de 23 pontos, segunda posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série C. Vem a campo nesta tarde em Belém do Pará com a camisa número 1, o goleiro é Kaique França. Com a 30 vem o Inayan. Com a 2, o Maurício Antônio. Com a 5, o Rafael Donato. E com a 26, o Renan Castro. Com a 3 vem o William Farias, com a 66 o Cauã Jesus, com a 15 o Carlos Eduardo e com a 11 o Guilherme Cachoeira. Com a 27 vem o Herbert e com a 99 o Maranhão, este o Bugre, repetindo, Kaique França, Inayan, Maurício Antônio, Rafael Donato e Renan Castro, William Farias, Cauã Jesus, Carlos Eduardo e Guilherme Cachoeira, Herbert e Maranhão. No banco de reservas, o técnico Hélio Cizenando tem com a 70 o Matheus Klaus, com a 22 o Rian, com a 4 o Rafael, com a meia dúzia o Emerson, com a 61 o Ralf, com a 21 o Isaac, com a 29 o Everton Brito, com a 45 o Rafael Freitas, com a 19 o Kevin e com a 9 o Luca. Este é o Bugre Campineiro. Futebol Interior. Jogando no estádio da Curuzu em Belém do Pará, o time do técnico Júnior Rocha vem a campo com a camisa número 12, é o Gabriel Mesquita, ex-Bugre. Com a 2 vem o Edilson, com a 44 o Pedro Carrerete, com a 14 o Bruno Bispo e com a 31 o Facundo Bonifazzi. Com a 39 vem o Pedro Henrique, com a 8 o Caio Melo e com a 10 o Marcinho. Com a 19 o Tylon, com a 75 o Cleiton Pego e com a 99 o Juninho. Repetido o Paysandu, Gabriel Mesquita, Edilson, Pedro Carrerete, Bruno Bispo e Facundo Bonifazzi. Pedro Henrique, Caio Melo, Marcinho e também Tylon, Cleiton Pego e Juninho. Este é o time titular, que tem no banco de reservas o Jean, tem com a 4 o Yarley, com a 5 o Henrico, com a 9 o Ítalo, com a 20 o Matheus Capixaba, com a 23 o Brian, com a 25 o Thiago Índio,
Com a 26, o Libonati. Com a 77, o Luciano Taboca. A 80 é do Pablo Alcântara. A 94 é do Rinkel. E a 99 o Lucas Cardoso. Este o Paysandu. Arbitragem. Escalado pela Confederação Brasileira de Futebol, o árbitro da partida é o Fábio Augusto Santos Sá Júnior. O auxiliar número 1 é o Rodrigo Guimarães Pereira. O auxiliar número 2 é João Marcos Souza Góes Santos. O trio é do Sergipe. O quarto árbitro é a Gleica Oliveira Pinheiro, que é do Pará. De olho no apito. Ficha técnica do jogo. Bota o hino do Guarani aí, Felipe Marques! Para mandar energia positiva pro Verde, que te quero verde, jogando fora de casa. Em busca da vitória, precisa da vitória. Vamos, Bugre! Vamos, Bugre! A Série C não é o seu lugar. Marcondes, palpite pro jogo de hoje. O Guarani vence e qual é o placar? 3-1. 3-1 pro Guarani. Isso. Positivo. Antônio Carlos, pra você o Guarani vence e qual o placar? Guarani vence 2-1. 2-1. E o Guarani 1-0. 1-0 para o Bugrão. O Bugre vence hoje. Se ganhar, se marcar gols antes, você não força tanta garganta. Você quer 1-0 lá para as 40 do segundo tempo, vai estourar tua garganta. Isso é verdade. Sorte sua que você não tá com gripe igual a minha. Senão, você entendeu? Que coisa, pensa nisso. Hein? É, tem isso também. Só para dar uma informação. Sim, vamos lá, Marcondes. Pix da galera. Pix da galera para você. Beleza, hein? Que está conosco, nossa parceira na Copa do Mundo. As quartas de final, né? Essa etapa já da Copa do Mundo encerrada ontem com os jogos França 2, Marrocos 0, Espanha 2, Bélgica 1, Noruega 1, Inglaterra 2, Argentina 3, Suíça 1. Terça-feira, semifinal. Às 4 da tarde, horário de Campinas. França e Espanha. Na quarta-feira, 4 da tarde, Argentina e Inglaterra. Tá certo, esse é o Marcondão trazendo informação importante. Copa do Mundo que não deu para o Brasil. Que coisa, hein? Que pena, que pena, que pena! O Bugre jogando fora de casa com o seu uniforme tradicional. Até porque o uniforme tradicional do Paysandu é o branco. Não seria o azul, Marcondes? Tá jogando de branco o Paysandu. Então, por esse motivo, o Guarani todo de verde, o seu uniforme tradicional. Estou vendo já o Cachoeira ali com o hino nacional, bem concentrado. Tem que concentrar mesmo o Cachoeira. E eu gostei da escalação do Herbert. Você gostou? Gostei. Você sempre pediu, né? Sempre. Se tivesse o Luca, ficaria então uma escalação maravilhosa, né, Marcondes? Seria um caos, mas com o Herbert uma situação fica bacana. É diferenciado, né, Marcondes? É um jogador individual. A né? minha única preocupação é se o gramado vai permitir que tenha essa explosão. É, o gramado mesmo horroroso, Deus do céu, hein? Que coisa feia o gramado do Paysandu, mas que não seja isso uma desculpa. Uma desculpa, tem que jogar. Quem quer vencer não olha para gramado, não olha para clima, tem que falar do não gramado olha para nada. Exatamente, tem que ir para campo para vencer, para jogar bem. O Guarani hoje vai vencer. Gostei também, confesso, da escalação. E já mandando energia positiva pro França, Kaique França, o Inayan. Falou bem, hein, Inayan? Maurício Antônio, Rafael Donato, Renan Castro, William Farias, Cauã Jesus, Carlos, Eduardo, Guilherme Cachoeira. Tomara que deságua em mim essa cachoeira, hein? Para a vitória do Guarani. E o Herbert, 27 a camisa dele. O Marcondes gostou. E o Maranhão vem sendo muito criticado, hein? Questionado, e o técnico Hélio Cisenando sendo apontado muitas das vezes por insistir no Maranhão, e tomara que hoje ele venha calar a boca da maioria da imprensa. Agora aquele cumprimento, vai cumprimentando o trio de arbitragem, os jogadores do Paysandu vão ali também se cumprimentando, ambos os times, ambos os jogadores também, tanto aí do Paysandu quanto do Guarani. O bravo Bugre Guerreiro em campo, e tem hoje jogadores que passaram aí pelo Guarani, né? Um deles já consigo ver, é o Gabriel Mesquita. Tem mais algum deles aí, o Antônio Carlos? Mas aparentemente, Gabriel Mesquita jogou pelo Guarani, vestiu a camisa, defendeu aí o clube, e quando passou pelo Guarani foi muito bem, hein? É verdade, tem o Gabriel Mesquita, tem também o volante Caio Melo, também teve passagem recente pelo Guarani em 2025, vestiu a camisa do Bugre por 27 vezes.
marcou inclusive um gol e uma assistência. E tem também o meia Marcinho, que jogou aqui no Verde de Campinas em 2022, disputando 10 jogos no Bugre Campineiro. Esse Marcinho é o mesmo que jogou pela Ponte Preta também ou não? Isso. É o próprio Marcinho. Olha aí, ó. Repórter bom é esse, viu, Marcondes? Você pergunta e já tem a resposta. Dá assistência, dá tudo. É isso É ficha corrida, irmão. Você não pediu ficha corrida? Ficha corrida. No time do Guarani tem também Vamos lá, então. Ex-Paysandu. Quem? Nós temos o zagueiro Marco Antônio, atuou no Paysandu por Maurício 16 Antônio, jogos. Maurício Antônio. Isso. Em 2000, pela equipe em 2026. E também o Carlos Eduardo, que é meia, também atuou com a camisa do Bugre. O Carlos Eduardo, que é um dos destaques do time. Falar. Maurício Antônio também, gosto muito dele. E nome de artista, né? Tem nome de ator. E tá com 2 cartões amarelos do Carlos Eduardo, né? Que coisa, hein? Volantaço, hein? Na volância não tem pra ninguém. Um meia que sai pro jogo, pisa na área, né? É interessante. Isso aí, o Maurício Antônio também, eu gosto muito dele também. Na zaga, na parte defensiva da equipe do Guarani Futebol Clube. Inclusive, ontem teve uma festa junina linda lá no Guarani. Quase que eu fui, hein? Quase. A festa linda lá. Você não foi, já tomou Guarani. 1 litro de água, você imagina se você fosse. Começou o jogo já, à tarde já tá rolando a bola para Maranhão e Ipiranga. Informação para Rivalo. Nada ganha da emoção. Rivalo.bet.br. E aquela perguntinha que não pode faltar. Teremos hoje aquela pizza do Dadá, Marcondes? Claro que não, termina às 6 horas. Que coisa, hein? Poxa, Marcondes. Mas a propaganda tem que ser muito bem feita. Então, se eu falar mais de que 6 vezes... Não, é tua obrigação falar mais de 6 vezes. O Dadá adora. Que coisa. Claro que não. Esse é o Marcondão. Se o jogo parar, vai até às 9, aí tudo bem. Mas até às 6 não tá liberado, não. Tá certo, que pena. Mas você pode pedir em casa, hein? Isso. Você pode pedir, então peça aí a sua pizza, peça aí a sua marmita, exatamente isso, lanches, porções, tem tudo na pizzaria do Dadá. A bola vai rolar, vai Bugrão. Ai, meu coração, hoje é dia da vitória, hoje é dia do reencontro. O torcedor não está no brinco de ouro, é claro, mas está na televisão, está ouvindo aqui o futebol interior e é claro, já mandando essa energia positiva, o torcedor está aflito, precisando aí da vitória, o Guarani e Bugrão. Mais alguma informação, o nosso querido Antônio Carlos? Na verdade, estamos aí com todas as informações em dia. O time do Guarani está ali no centro do gramado para as últimas conversas, né? Os jogadores ali naquela resenha de motivacional para o começo da partida, com aquela expectativa de surpreender o Paysandu fora de casa. Essa é a missão do Bugre e a expectativa do torcedor campineiro. Mais experiência, Júnior Rocha ou Hélio Cezenando? Eu gosto dos dois. Os dois têm qualidade. Por isso que eu falei que a guerra vai ser fora de campo. Tá certo pra você também, ô Antônio Carlos? Acho que sim, os dois vão ter muito trabalho para poder direcionar os seus times aí, mas qualidade não falta para os dois. O que falta qualidade é no gramado, hein? Meu Deus do céu. A bola está rolando na Série C. Gustavo Martins vem aí, o Garganta de Ouro vai rugir. Atrás do gol do Guarani, a vitória ele vai garantir. Vamos lá, Bugrão. Já vem o Bugre no sistema defensivo com Cachoeira. Ele domina, passa no primeiro, lado esquerdo. Cruzamento na grande área, afasta. A bola volta, Carlos Eduardo. Azeitou, chega batendo pro gol. Batendo pra fora. O Guarani veio rápido pela ponta esquerda. Cauã Jesus recebeu, bateu pro gol, a bola passou lambendo o poste do goleiro. Mesquita, quase o primeiro gol do Guarani. Antônio Carlos. O Guarani chegou vivíssimo pro jogo, com 28 segundos, uma jogada pelo lado esquerdo do gramado. A bola acabou sobrando ali pro 6-6. O Cauã Jesus, que não titubeou, bateu forte. A bola ganhou força, mas a altura também foi por sobre o gol do Gabriel Mesquita. É apenas tiro de meta pro Paysandu, já cobrado. E vem o Paysandu pelo campo ofensivo, perde, recupera a equipe. O Guarani vem tocando bola ali no sistema defensivo. Sempre ele com o Maurício Antônio. Ele abre o jogo na ponta direita. Vem trabalhando bola a equipe do Guarani. Para
na hora, vê quem joga, vem tocando ali com o William Farias. O William Farias, ponta direita no círculo central. Ele dominou com a perna direita, vem trabalhando bola a equipe do Guarani. Ultrapassa o círculo central, lado direito. O lançamento foi forte, tentando achar lá o Maranhão. A bola não chega nele. A recuperação para a equipe do Paysandu, que vem tocando bola no sistema defensivo. Aperta a saída de bola a equipe do Guarani. Posse de bola ainda com o Paysandu. Vem descendo, ultrapassando o círculo central. Lado direito, na correria total, vem com o Tylon. O Tylon abre o jogo aqui na ponta e foi fazer o cruzamento, desvio. É escanteio. O primeiro escanteio do jogo é da equipe da casa, é do Paysandu. É verdade, jogada rápida, né, na saída de bola. O Guarani não conseguiu segurar. A bola foi indo pela ponta direita, acabou sendo interceptada pelo zagueiro do Guarani, foi para a linha de fundo. É o primeiro escanteio do jogo. A torcida está ali empolgada esperando a cobrança. Vem chuveirinho, quem bate é o camisa número 10, o Marcinho, capitão do time. Vem perigo contra o gol do Bugre. O Marcinho na bola, vai fazer o cruzamento. Vai ter bola na área. Meu Deus do céu, se segura aí, Bugrão. O Marcinho já passou pelo Guarani. Cruzamento, a bola veio fechada. Chega para tirar a zaga da equipe do Guarani. A bola volta reboteada ainda na ponta. Vem tocando bola a equipe do Paysandu. Já vem trabalhando lado esquerdo. Abre o jogo, é curtinho. Toca a bola, vem girando a equipe do Paysandu com o Caio Melo. Ele abre o jogo no círculo central. Vai tentar fazer a ligação direta no lançamento, não é que deu certo. Ponta esquerda, vem os caras, dominou, cruzamento, a bola explodiu ali na zaga da equipe do Guarani. Em Maurício Antônio, a bola vai pra fora, é arremesso manual, favorecendo a equipe do Paysandu. Mini escanteio, vai ter bola outra vez na área. Momento de perigo, preferiu jogar ali a jogada ensaiada, a bola vai saindo pra fora pelo tiro de meta, favorecendo a equipe do Guarani. F-Play, sua imagem no melhor do futebol. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Vai ali para a cobrança de tiro de meta ali o Kaique França para a equipe do Guarani. O Bugre jogando fora de casa, quase 4 minutos passados desse primeiro tempo. A ligação direta tentando achar alguém, chega para cortar ali a zaga da equipe do Paysandu. A bola volta reboteada, círculo central favorecendo a equipe do Guarani. Perdeu aonde não podia perder. Recupera, Maurício Antônio, jogada bonita, hein? De calcanhar, a bola volta ali. Tenta evitar a saída, conseguiu. Sempre ele, o camisa 26, Renan Castro, faz o lançamento tentando achar ali o Maranhão. Chega para cortar a zaga do Paysandu, evitam a saída, posse de bola favorecendo a equipe da casa, mas a arbitragem está marcando uma falta favorecendo a equipe do Paysandu, lado direito, foi isso, Antônio Carlos? É verdade, está reclamando bastante ali o Tylon, dizendo que foi derrubado pelo atacante do Guarani, entendeu assim também o Fábio Augusto Santos Júnior, que é o árbitro da partida, falta já cobrada. Quase 4,5 passados desse. Primeiro tempo 0 para o Paysandu, 0 também para a equipe do Guarani, que vem tocando bola, a bola ali tá parada, a arbitragem outra vez está marcando falta, hein? F-Play, sua imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Outra vez tem posse de bola favorecendo a equipe do Paysandu lá pelo sistema defensivo. Chega ali na correria total, foi puxado. É claro que a arbitragem marca falta. Herbert chegou puxando o atleta ali da equipe do Paysandu, que seria ali o camisa número 39, o Antônio Carlos. Falta para a equipe do Paysandu. Gesticula bastante, reclama o Herbert, não concorda com a marcação do árbitro, mas o árbitro diz para ele, aí não dá, né? Falta marcada, já cobrada. Já cobrado, vem o Paysandu, recuperação da equipe do Guarani, que vem tocando bola lá pelo sistema defensivo. Rafael Donato curtinho, aperta ali a saída de bola da equipe do Paysandu. A ligação direta lá pro campo ofensivo, chega na recuperação. Posse de bola favorecendo a equipe do Guarani, puxada de cá, puxada dali. Falta pro Guarani, lado direito, o círculo central. Agora devolveu a puxada, hein, Antônio Carlos? Devolveu a puxada, achei que o árbitro fosse dar vantagem, mas preferiu parar o jogo, falta está marcada de longa distância, é bem verdade, mas o Guarani começa a gostar e vai para cima da equipe do Paysandu na cobrança dessa falta, que é praticamente no meio de campo. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro, Série C, Bugrão, fora de casa, hein? 6 passados, primeiro tempo, 0 para o Paysandu, 0 também para o Guarani. Placar ao vivo, futebol interior, Rivalo
Bola rolando, 14ª rodada, Série C, Maranhão e Ipiranga 0x0. Segunda divisão do futebol de São Paulo, jogo encerrado. Flamengo de Guarulhos venceu o Matonense 1x0, jogo de ida. Independente hoje de manhã venceu o Paulinense por 1x0 em Paulínia. Rivalo, nada ganha da emoção. Joguem com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques. Esse sou eu desde 1994. Tem escanteio pro Guarani, hein? Ponta esquerda, Cachoeira na bola, Antônio Carlos. É verdade, vem ali o Renan Castro, vem pra cobrança. É perigo a favor do Guarani. Renan Castro, bola fechada, chega ali no toque de cabeça, a bola tá viva, cruzamento, chegou de primeira, bateu no peito, pediu penal, nada, explodiu no peito e agora vem o Paysandu no contragolpe. Meu Deus do céu, são 2 contra 2, chega ali no corpo e a arbitragem tá marcando falta, na verdade auxiliado pelo bandeirinha, hein? E vai ter cartão amarelo pra quem ali, o Antônio Carlos? Cartão amarelo. Carlos Eduardo foi amarelado pelo árbitro da partida. Na verdade, quem marcou a falta foi o auxiliar ali, o João Marcos Souza Góes Santos, o auxiliar número 2. Falta tá marcada, tá no chão ali, o camisa número 75, o Cleiton Pego, da equipe do Paysandu. Vamos deixar claro aqui o seguinte, no contra-ataque do Paysandu, a falta do Carlos Eduardo foi correta, ele matou a jogada, ele viu o risco, evidentemente, iminente do Paysandu chegar na cara do goleiro Kaique, né? Falta clara, cartão amarelo bem aplicado, tá fora do próximo jogo. Tá certo, mas não tinha o que fazer, né? Ele fez certo, eu não concordo com você, isso né? Aí. O cara ia na cara do Kaique, velho. Matar a jogada e matou aí. Até que ele foi bonzinho. Cartão amarelo então pro camisa 15, Carlos Eduardo, da equipe do Guarani. Agora tem falta perigosa, vai ter bola na área, Antônio Carlos. É verdade, é uma falta perigosa, linha frontal, praticamente ali na meia-lua da grande área. O goleiro, o Kaique França, organiza ali a sua barreira, né? Os jogadores ainda estão sendo atendidos ali. O jogador ainda está sendo atendido pelo departamento médico, o Cleiton Pego, mas enquanto isso... Antônio Carlos, sorte do atacante do Paysandu, sorte do atacante do Pego, que foi o Carlos Eduardo, que fez a falta. Se é o Rafael Donato, ele ia lá no alambrado, velho. Você entendeu ou não? Ele tá no lucro. Tá no lucro, ele tá no lucro. Que coisa, a falta é perigosa, hein? Falta perigosa, vai ter bola na área. Agora sim, mas que demora é essa, Antônio Carlos? O que aconteceu ali que a arbitragem... Que demorou o atendimento do Cleiton Pego, né? Demorou para ser atendido, tá ali meio manquitolando ainda. E saiu agora o departamento médico do gramado. E foi pego mesmo, hein? Pego pelo... Carlos Eduardo. E vai ter bola na área. Se segura aí, Bugrão. Ai, meu coração. Quem na bola ali, Antônio Carlos? É o 10. Vem ali o camisa número 10, é o Marcinho. Bola na grande área. Sobe de cabeça para fazer o corte. Ele, o Herbert, tira o perigo. Manda a bola para fora. Escanteio para a equipe do Paysandu, lado esquerdo, Antônio Carlos. Todo mundo ajudando, né? O Herbert, que é atacante, estava lá dando cabeçada para escanteio, para livrar o perigo da bola que o Paysandu acabou alçando. Mais um escanteio, vem mais um chuveirinho contra o gol do Kaique. Tá certo então, vem bola na área, se segura aí, Bugrão. Lado esquerdo tem escanteio, quase 10 passados deste primeiro tempo. Cruzamento, bola aberta, sobe ali, fingiu que ia subir, né? Na verdade a bola passou por Castro, vai pra fora, é tiro de meta, favorecendo ali a equipe do Guarani. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro, 14ª rodada, Bugre fora de casa. 10:15 passados, primeiro tempo 0 para o Guarani, 0 também para a equipe do Paysandu. Futebol ao vivo, no placar ao vivo, futebol interior para Rivalo, confirmando pela segunda divisão. Itaquá venceu ontem o União Mogi por 4-1 e América e José Bonifácio empataram por 0-0. Semifinal de Copa do Mundo, já os confrontos definidos, terça-feira França e Espanha, quarta-feira Argentina e Inglaterra. Rivalo, nada ganha da emoção. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques. Olha, a sorte do amigo torcedor e também do Kaique França é que o Marcondão estava no giro, né? Porque o Kaique França deu uma falha, né?
total ali, quase permitiu que o Paysandu permitisse que o Paysandu fizesse aí, evidentemente, o primeiro gol, né, Antônio Carlos? É verdade, um apagão ali no goleiro do Guarani, falhou realmente o Kaique, a defesa, lá vai o Guarani. Lá vem o Guarani, olha o Cachoeira, ponta esquerda, pedalou, foi pra cima, tentou o cruzamento, tira, afasta ali a zaga da equipe do Paysandu, a bola volta reboteada, posse de bola favorecendo outra vez a equipe do Paysandu, mas destacando ainda o erro do Kaique França, ele quase permitiu aí uma chegada forte, quase o gol da equipe do Paysandu, hein? É verdade. Falhou o goleiro do Guarani, a sorte dele é que a defesa estava atenta, acabou ajudando ele a livrar a lavoura, mas por muito pouco não chega o Paysandu por uma falha do goleiro do Bugre. Tem que ficar mais atento. Isso. É o Antônio Carlos hoje nas reportagens. Trabalha a bola a equipe do Guarani lá pelo sistema defensivo, dominando, trabalhando. É para Maurício Antônio. Faz a ligação direto para Cachoeira. Que bolão! Bateu pro gol. Pegou Mesquita. No rebote a bola volta com Carlos Eduardo. Fez o corte lado esquerdo. Escancarou o cruzamento. Tira. Afasta a zaga da equipe do Paysandu. Que bola do Maurício Antônio. Que bola pro Cachoeira. Ele desequilibrado ainda. Bateu pro gol na pontinha dos dedos. Mesquita salvando a pátria do Paysandu, Maurício Antônio Carlos, aliás. Verdade, uma verdadeira defesa muito bem feita do Gabriel Mesquita. Salvou ali o ataque, poderia ser o primeiro gol do Guarani. Na sequência da jogada, mais uma tentativa de gol. A bola foi desviada para a linha de fundo pelo Edilson, defensor da equipe do Paysandu. Vem mais um escanteio a favor do Bugre. Quem sabe dá agora. Vai Bugrão, vem bola na área, cobrança de escanteio, Castro, a bola aberta, sai de soco nela, a bola voltou, pintou o gol do Guarani! Gol do Bugre! É gol, futebol é a nossa paixão. De 13 minutos do primeiro tempo, um cruzamento de Castro, saiu de soco Mesquita, um presentaço pro Herbert que cheira gol, ele bateu pro gol, a bola morreu no fundo do gol sem condições nenhuma pro Mesquita, muita reclamação, mas os jogadores não quiseram saber, o juiz deu o gol do Guarani. Detalhe é todo seu, Antônio Carlos. Quem não arrisca não petisca, né? O Guarani vinha ali pressionando nessa boa cobrança de escanteio. O goleiro Gabriel Mesquita deu um soco na bola. O Herbert, como bom atacante, estava ali presente. Só escorou de perna esquerda com bastante força, é bem verdade. Sem nenhuma chance por Gabriel Mesquita, que caiu com bola e tudo para dentro do gol. O Guarani abre o placar no estádio da Curuzu, em Belém do Pará. Guarani 1, Paysandu 0. Tá certo, Bugrão na frente. Que felicidade, hein, Marcondão? E ficou bom pro Guarani o jogo, né? Ficou bom pro Guarani. Por quê? A falha do goleiro foi explícita. Não teve nada de falta, nada. Ele falhou. Aí caiu no Herbert, né? Cutucou. 1-0. E agora ficou bom. Por quê? O Paysandu vai ter que abrir mais a casa ainda. E vai ficar bom para quem? Vai ficar bom para Cachoeira e para Herbert. O jogo caiu no colo do Guarani, no colo dele, tá? Facinho para ganhar o jogo. Tomara, Bugrão. E veio o Paysandu tentando ali dar o troco. Chega para cortar ali a zaga da equipe do Guarani, a bola volta reboteada, ponta esquerda na correria total, domina, olha, vê quem joga, vem na ponta, ainda chegou batendo pro gol, a bola explodiu ali, o Marcinho tentando, a bola volta reboteada, círculo central, tentou fazer o toque, tenta a recuperação, não deu certo, vem com o Edilson dominou, ele preparou, fez ali o toque pro Caio Melo, cruzamento, chega para cortar a zaga, a bola sobrou, ali com ele, Carlos Eduardo, fez o toque ali pro William Farias, ele já faz o lançamento lá pro campo ofensivo, tentando achar alguém, chega para cortar, sobe de cabeça, vai dominando a equipe do Guarani, o Herbert subindo nela, diga aí, Marcondes. Você percebeu que a equipe do Paysandu bota essa bola no chão e o Guarani não faz essa bola no chão, faz essa bola esticada, como se fosse um gramado alagado, percebeu? O Guarani não carrega a bola, por quê? Porque o gramado tá ruim, ele não conseguiu se adaptar ainda ao gramado, já o Paysandu está mais acostumado, então o Paysandu bota a bola no chão, e o Guarani com 16 minutos só faz a bola
por cima, como se fosse alagado o campo. E tá certinho esse jogo, porque ele faz essa bola esticada para Herbert e para Cachoeira. Por que vai colocar no chão se tem dificuldades no domínio? Tá então, ponto de vista dele, o Marcondes, 16:20, F-Play, som imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. E ali, nesse exato momento, você vai acompanhando o Cauã Jesus, hein? Recebeu Com um corte na cabeça, vai ter uma toquinha. o atendimento, hein? Tá tudo bem com ele, Antônio Carlos? Está sendo atendido ali, na verdade, pela regra do futebol, bateu a cabeça, tem que parar, né? E ainda mais com um sangramento, está sendo atendido pelo departamento médico do Guarani Futebol Clube, colocando ali a famosa toquinha para que não saia sangue, porque saindo sangue não pode seguir no jogo. Tá medicado, camisa número 66, Cauã Jesus. Tá medicado, tá no jogo. E é numa das partes do rosto, né? Que é mais sensível, que é o supercílios, né? Ele, qualquer toquezinho cai pro sangue já. Vem tocando a bola do sistema defensivo, a equipe do Paysandu faz o levantamento, deu certo. A bola vem caindo tranquila aqui no sistema defensivo, mas tá caído ali o Maurício Antônio. O árbitro foi na dele, tá marcando falta para a equipe do Guarani. Ponta esquerda, sistema defensivo. Guarani vai vencer o placar de 1-0. 1 para o Guarani, 0 para a equipe do Paysandu. Maurício Antônio para a cobrança. Já cobrado no círculo central, bola volta ali, reboteada ainda pelo sistema defensivo com o William Farias. O William Farias fez o toque, vem tocando bola a equipe do Guarani. A devolução foi feita ali para o Cauã Jesus. Ele apenas vai observando, porque a posse de bola agora da equipe do Paysandu. Olha o Mesquita, quase entregando ouro, Mesquita. Será que está confundindo a camisa? Será que num momento ali imaginou que estaria vestindo o manto do Guarani? Será que bateu aquela saudade, Antônio Carlos? É verdade, entregou o ouro pro bandido ali. Acho que ele se sentiu no brinco de ouro. A sorte é que tinha marcador próximo, acabou conseguindo salvar a jogada errada do goleiro do Paysandu. Ê, Mesquita! Você é maldoso, hein, Gustavo? Quando passou aqui pelo Guarani, ele foi bem, hein? Foi bem. Gostava do Gabriel Mesquita. Vem no pé dele agora, hein? Que coisa, hein? Acho que em algum momento ele falou, tô no glorioso. Mas não está mais no glorioso, Mesquita. E vem o Paysandu tentando dar o troco. Olha o Kaique França tranquilamente. Segura a bola em seus braços, como segura uma criança com tranquilidade. Olha aí o técnico da equipe do Paysandu. Segundo o Marcondão, é experiente, hein? Eu gosto do Júnior. Eu gosto dele. Já levantou taça pelo Paysandu, ele é bom treinador. Os dois treinadores são bons, o Hélio e o Júnior. Agora, então, né, o jogador do Guarani, ele tá imaginando assim, nossa, caiu no meu colo esse jogo, eu achei que fosse tão difícil, tá facinho o jogo. Tomou até um susto, nossa, meu Deus do céu. Que coisa, hein? E vem o Paysandu, ponta esquerda, cruzamento, afasta, a zaga vai, Cauã Jesus, tira, a bola sobrou, apresentaço pro Paysandu, bateu pro gol em cima, completa a zaga do Guarani, manda a bola pra fora, Donato, escanteio pro Paysandu, Antônio Carlos. No bate-rebate ali dentro da grande área, defesa do Guarani não titubeou, deu um bico na bola, colocou ela para escanteio, vem mais um. Lado esquerdo de ataque, vem ali com a camisa 10, o Marcinho mais uma vez para a cobrança. O Marcinho para a cobrança de escanteio, o tempo vai passando, quase 20 passados. É a primeiro tempo. O Guarani jogando fora de casa, hein? Cruzamento, toque de cabeça para fora. Ô, Bugrão! Ai, meu coração! Mas quase, hein, o Antônio Carlos? É verdade, boa cobrança de escanteio. A bola veio lá no terceiro andar, subiu com toda a força ali o Tylon, escorou de cabeça, a bola foi por sobre o gol do Kaique França, foi para a linha de fundo. É sorte do Guarani, apenas tiro de meta. De meta, já cobrado pela equipe do Guarani, você curtindo a nossa transmissão FI Play, som imagem no melhor do futebol. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Ô, Gustavo, oi. Você quer uma notícia gostosa ou não? Quero. Boa. Vai ter pizza? Não, mas é igual o sabor da pizza do Dadá. Qual que é? Com essa vitória parcial, o Guarani volta à liderança provisória, 26 pontos. Que beleza, é isso aí, Bugrão. Bugrão voltando à liderança. Guarani, hein? Inter, Brusque, Santa Cruz, Caxias, Paysandu, Maringá e Ituano. Ituano também.
Bem forte, hein? Vem a equipe Tá do empatando com a Paysandu. Ferroviária, 0 a 0. Lá pela ponta direita. Vai tentar fazer o cruzamento. A equipe do Paysandu que vai perdendo o jogo. Olha o Tylon. Tylon fez o cruzamento. A bola tá viva. Tira Bugrão. Bola pra fora. Tiro de meta. É free play. O som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E atenção, torcedores! Vem comigo para o tempo e placar de jogo! Campeonato Brasileiro Série C, 14ª rodada, o Guarani fora de casa, daqui a pouquinho tem giro porque vem o Paysandu, ponta esquerda, bola tá viva, cruzamento, afasta Donato, tira a zaga do Bugre, vem o Paysandu forte e perigoso pela ponta, o cruzamento, mas bem postado a zaga do Bugre, Antônio Carlos. Muito bem postado, camisa 5, Rafael Donato, bem postado, não titubeou, deu um bico na bola, a bola foi para a linha lateral, já cobrada e é domínio. E o Bugre tocando bola no sistema defensivo. O lançamento foi feito. Que bolão. Tira a Mesquita. Num cortinho perigoso, hein? Mesquita do céu. Quase Mesquita. E tomou cartão ali amarelo o goleiro do Guarani. Foi isso, Antônio Carlos? É verdade, entendeu o árbitro da partida que ele estava enrolando, fazendo cera. E aí amarelou o Kaique França. Defensor, camisa 1 da equipe do Bugre. E vem a equipe do Paysandu, vai tentar fazer o cruzamento dentro da grande área. Afasta a zaga da equipe do Guarani. Tira o perigo. Vamos para o giro do placar, Marcondes. Placar ao vivo, Futebol Interior informando com Rivalo, Anápolis e Maringá 0 a 0. Ituano e Ferroviária 0 a 0. Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos, hein? Acesse rivalo.bet.br. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques. Lá vem a equipe do Guarani com ele, Carlos Eduardo tentou ali o toque pro Herbert, chega para cortar, recupera o Guarani, olha o Cachoeira, chegou batendo pro gol, Mesquita bem posicionado, pega a bola com tranquilidade, bateu cabeça ali a equipe do Paysandu, e como vem batendo cabeça, né, Antônio Carlos? É verdade, bateu cabeça, o Herbert ali bem posicionado, chutou a sorte da defesa do Paysandu. É que o Herbert não chutou com muita força, a bola foi rasteirinha, ficou fácil para a defesa do Gabriel Mesquita, segue o jogo 1 a 0 pro Bugre. Ô Gustavo, Oi, por que a equipe do Paysandu ela está encontrando dificuldades para sair jogando, diferentemente do Guarani? O Paysandu sai jogando, bola no chão. Então o Guarani subiu uma marcação, ele faz uma marcação alta na saída de bola. A equipe do Guarani não sai jogando, ela dá o chutão para frente. Essa bola esticada, então o calor que o Guarani dá no Paysandu, o Paysandu não consegue dar no Guarani porque o calor não existe, porque não tem essa bola no chão. Essa é a diferença. E o Paysandu insiste no chão, melhor para o Guarani, porque ele sobe a marcação. Tá certo, esse é o Marcondes. Vem tocando a bola a equipe do Paysandu lá pelo sistema defensivo. Vem tocando a bola a equipe do Paysandu, aliás, né? Um gramado horroroso. O próprio Paysandu está enfrentando dificuldades, hein? Batendo cabeça, saindo tocando errado, que coisa, hein? E vem a equipe do Paysandu ali, uma reviravolta. A arbitragem está marcando sim. Falta para a equipe do Guarani, Antônio Carlos. Sim, falta para a equipe do Guarani. Está reclamando bastante ali o jogador, camisa número 39, o Pedro Henrique do Paysandu, mas a verdade é que a falta é a favor do Bugre. Falta marcada pelo Fábio Augusto Santos Sá Júnior. Só ele quer ter nome também, hein? É, que coisa, quase 25. F-Play, só imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Vem tocando a bola a equipe do Guarani lá pelo lado direito, o sistema ofensivo chega para cortar ali a zaga da equipe do Paysandu, a bola vai para fora, arremesso manual favorecendo a equipe do Guarani com o Herbert, artilheiro do Guarani, né, o Marcondes? 6 gols. 6 gols e no banco de reserva, hoje como titular, hein? Se o artilheiro do Guarani até ontem estava no banco de reservas, imagina ele como titular, hein? Que coisa! E ali tá marcando, me parece,
uma falta para a equipe do Guarani, Antônio Carlos, e teve cartão amarelo, hein? 14. Falta a favor da equipe do Guarani, o amarelado foi o camisa número 14, o Bruno Bispo. Bruno Bispo entrou com jogada um pouquinho mais forte, entendeu assim o árbitro da partida, amarelou. É o primeiro cartão amarelo da equipe do Paysandu. O juizão tá querendo falar pouco e metendo muito amarelo, já se perde. 26 passados, primeiro tempo, vai ter bola na área. Vai, Bugrão. Carlos Eduardo lá pelo lado direito. Ali o assistente tá falando, Marcinho, vai pra lá, Marcinho. Vai pra lá, Marcinho. Deixa Sai daí, o Marcinho. Carlão. Deixa o Carlos Eduardo na bola. Lado direito. Vai, Bugrão em busca do segundo gol. Pode anotar que é o segundo do Guarani aí. Pode anotar que é o segundo gol do Guarani aí. Ponta direita, quem sabe agora cruzamento. Eu falei. Gol do Bugre. É gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Carlos Eduardo na cobrança de falta. O goleirão quase que entregou. Caiu de bandeja nos pés de Cachoeira. Na verdade, não. Foi o camisa número 2, o Maurício Antônio. No cruzamento, uma confusão ali para identificar o autor do gol, Maurício Antônio. Mas quase que o nosso querido, quase o Carlos Eduardo fez um gol de falta, hein, o Antônio Carlos? Verdade, falta bem cobrada, falta rasteira. Né, chutou bem forte, o goleiro bateu roupa. Ela ia facilmente entrar, mas ali o jogador Maurício Antônio bem posicionado, só deu aquele famoso totozinho na bola, ampliando o placar. Agora é 2-0 para a equipe do Bugre e se manter assim o placar, o Guarani está quebrando um tabu de 53 anos, desde 1974 que o Guarani não vence o Paysandu. É mole ou não? Quantos anos? 54? 53. 53 anos. Você é um língua preta, você meteu o pau no Guarani, falou que não ia fazer gol, já está 2-0 para nós, você é corneta, você falou que o 2 que ia sair o gol só para você fazer média, mas é o seguinte, se o Maurício Antônio não toca, a bola não entra. Na cobrança de falta do Carlos Eduardo, que o goleirão falhou mais uma vez, o Gabriel Mesquita, a bola não entra, a bola não estaria entrando, ele foi obrigado a dar a chapada para entrar. 2-0, que tarde do goleirão, hein? E a famosa lei do ex, né? Maurício Antônio, que veio do Paysandu. Maurício Antônio, na verdade foi dois lei do ex aí, né? Porque o Mesquita também facilitou, Imagina né? a cabeça do goleirão, como é que coisa. deve estar numa dessa, Eu já vi que o gol ia sair. Meu amigo Delei mandou mensagem pra mim aqui, ó, gol. Falei, é agora. É gol do Bugre. Então não foi você que teve a estrela, foi o nosso ouvinte. Pô, entregou o olho, Filipão. Esse é o Marcondão. 2, o importante é que tá 2 lá no placar. 2 pro Guarani, 0 pra equipe do Paysandu. Abre o jogo lá pela ponta. Ô Marconde, sei que você já deu aí o seu comentário, Roberto Marconde, mas um placar pra você justo até o momento? Muito justo, porque taticamente entendeu melhor o jogo o Guarani. O Paysandu, ele tá desarrumado. Ele tá jogando de uma forma errada, ele tá colocando essa bola no chão, o Guarani não abre mão de uma linha de 4, o Guarani foi muito esperto nessa questão de fazer essa bola por cima, que ganha velocidade. Aí você tem Maranhão, Cachoeira e Herbert, você tem 2 pontas, você tem o corredor e centralizado o Maranhão. Então, a leitura do jogo do Hélio foi muito melhor que o do Júnior. Por isso que eu falei que o banco ia ganhar o jogo. E tá ganhando. É isso aí. 2 pro Guarani, 0 para a equipe do Paysandu. F-Play, sou imagem no melhor do futebol. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Vem tocando bola outra vez na bola aérea a equipe do Guarani. Atuando lá pro campo ofensivo, tentando ali achar alguém ali, o Herbert era o Cachoeira. Olha o Cachoeira, vai roubar, roubou essa bola o Cachoeira. Deu um toque curtinho, vem tocando bola a equipe do Guarani. Muito bem o Bugre, hein? Muito bem. Eu sempre falei no comecinho do jogo, o Guarani é uma equipe confiável.
É confiável, a equipe do Guarani é confiável. Eu sempre falei, nunca Sonhou falei em falar isso, né? Não era confiável. Ô, o gramado parece o carpete da minha casa. Parece. Vem tocando bola a equipe do Paysandu, ponta esquerda, vai Bugrão, tira daí, e tirou, bola para fora. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo pro tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro, Série C, 14ª rodada, 31 passados, primeiro tempo, 0 pro Paysandu, 2 pro Guarani, um de Herbert e outro de Maurício Antônio. E o Bugrão vai vencendo, hein, Marcondes? Placar ao vivo, futebol interior, Rivalo, Série C, bola em jogo, Ituano e Ferroviária 0-0, segundona Paulista, chegando na reta final, América e José Bonifácio no empate por 0-0, a equipe do Flamengo venceu o Matonense por 1-0. E na Copa do Mundo, os confrontos para a semifinal, França e Espanha, Argentina e Inglaterra. Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e apenas for maior de 18 anos, hein? Acesse rivalo.bet.br. Com essa vitória parcial, o Guarani volta para a primeira posição, né? Na Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques. Repita, Antônio Carlos. Com essa vitória parcial até aqui, o Guarani volta para a primeira posição na tabela de classificação. 26 com 26 pontos, 27 vitórias, tem o melhor saldo de gols, 14. Esse saldo salva o Bugre muitas vezes. E no nosso palpite, alguém falou 2-0 aqui? Não, ninguém. 2-1, 3-1. 3-1, que coisa, hein? Você deu 2-1 pro Paysandu. Olha. E o Bugrão vai vencendo. Ei, Guarani! É garra, é determinação, vai Bugrão, vai pro cruzamento aí, escanteio, lado direito, a bola tá viva, toque de cabeça, tira ali a zaga da equipe do Guarani, a bola volta reboteada ainda pelo sistema defensivo, F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor, peça pelo delivery, 3744-2121. Tá aí então, pizza do Dadá, e que vontade daquela pizza, hein? Passa lá depois no pizza Dadá, fala com o Dadá, ninguém do te Dadá, que delícia a pizza do Dadá. Mas é maravilhoso. É mais saboroso comendo aqui, ó, no futebol inteiro na rádio. A pizza do Dadá é boa. Você não vai convencer ninguém com esse seu pedido, esquece. Que coisa, hoje Marcos, não tem. Que coisa, hein? Me lembrou alguém. Hoje é pros ouvintes. Tem. Me lembrou, mas deixa pra lá, vem tocando bola lá pelo sistema defensivo, ponta esquerda, vem carregando bola. Que é boa, a pizza do Dadá é maravilhosa, não? É boa demais. Lado direito, vem o Guarani no contragolpe, vem carregando. Quem sabe agora? Vai Bugrão, cortou, foi pra cima, ergueu a cabeça pra Herbert. Herbert para, cadencia essa bola, feita, toca na ponta, vem trabalhando outra vez a equipe do Guarani. No lançamento sempre ele foi acionado, foi forte. Foi muito forte, mas o importante que foi aí, a vontade, a linguagem do jogo, né, ô Antônio Carlos? É verdade, o desejo de jogar para o Cachoeira, que avançava ali pela ponta direita, mas a bola acabou ganhando muita velocidade, não chegou para o Cachoeira, que abriu os dois braços e, aí não dá, não consegui fazer o quê, né? Perdeu a chance o Guarani daquele toque de bola que poderia chegar ao gol. O certo era passar no meio, né, Marcondão? Mas o Cachoeira reclama com razão, né? Com toda razão. O Guarani não pode mudar o esquema de jogo, do sistema de jogo dele. Vai no que deu certo até agora, que não vai ter problema. Não adianta você carregar que o gramado tá ruim, tá pesado. Você tá ganhando o jogo, velho. Você não tem pressa. E olha a facilidade que tem o Paysandu para jogar nesse gramado horroroso. O cruzamento saiu. Kaique França para pegar, para defender. Vai dando Bugrão retomando a liderança, pegando de volta o seu cinturão. Lançamento feito é para Herbert. Ele conseguiu dominar. Que dominada linda. Que dominada de quem tem experiência, de quem sabe bem o que é bola. A bola vai para fora. Um corte sutil ali da zaga da equipe do Paysandu. A bola vai para fora. Tem arremesso para favorecer a equipe do Guarani. O tempo vai passando. Você viu o toque eletrônico de Felipe Marques, 35 passados, é o primeiro tempo, 0 para o Paysandu, 2 para a equipe do Guarani, arremesso manual para a equipe do Bugre, não tem pressa, vai vencendo, o Bugrão é líder, vence o jogo, toca a bola outra vez, e Guarani jogada ensagada totalmente errada, a bola vai para fora, não deu ali, Antônio Carlos, parece que um não leu ali a intenção do outro, né? É verdade, faltou aquela famosa troca de olhar.
Um jogou, o outro devolveu, a bola acabou voltando para a linha de fundo, para a linha lateral, apenas arremesso manual para o Paysandu. Você sabe aquela troca de olhares, ô Marcondão, quando você ia naquelas festas noturnas, né? Que você dava aquela olhada. Tive ontem essa troca de olhares. Olha aí, eu tô falando. A cama falou assim, vem que eu tô facinho, que você tá cheio de gripe. Esse é Roberto Marcondes. E vem o Paysandu, cruzamento. Tinha saído para a sorte da equipe do Guarani. Não saiu não, hein? Deu nada. Eu achei que tinha saído. Posse de bola para a equipe do Guarani ou deu tiro de meta? Deu tiro de meta, né? tiro de meta. Deu tiro de meta no lançamento muito forte ali para o atleta da equipe do Paysandu e saiu muito, né? Saiu muito, 36 e 20 passados. Primeiro tempo, o Bugrão vai vencendo. Acredite se você quiser, amigo torcedor. Qual é o placar, Gustavo? 2 pro Guarani, 2 pro Bugre, 0 pro Paysandu. Vem o Paysandu. Kaique França, lado esquerdo, lançamento bem posicionado. E o que me impressiona hoje, Antônio Carlos, é a tranquilidade da zaga do Guarani. Parece uma zaga tranquila, diferentemente das últimas partidas, né? Passa segurança essa zaga. É verdade, bem posicionada e com muita consciência, tanto na hora que ele está sem a bola, quanto quando está com a bola, né, na saída. Olha como é que é o lance de cartão e que o juiz, às vezes, ele atrapalha o jogo, né? O juizão meteu um cartão amarelo pro Kaique França. Sim. Você viu que o Kaique França, ele pega a bola e já está preocupado em repor imediatamente para não tomar outro cartão. Então ele acelera o jogo, que não precisava acelerar o jogo. Isso é culpa da arbitragem, que meteu um cartão amarelo para ele desnecessariamente. Aí o cara fica preocupado, isso, né? Ele quer repor rapidinho para ficar livre de um segundo cartão amarelo. Então não precisa acelerar o jogo, estamos ganhando de 2-0. Maurício Antônio vem tocando bola para a equipe do Guarani, domina para Cavans Jesus. Cavans Jesus faz a inversão de bola, abre o jogo, dominando para Castro. Castro dominou, cruzamento, passa por todo mundo e vai embora. Um possível penal ali, a arbitragem tá marcando nada. Ô Marcondão, quero sua opinião, e se você concordar comigo, tudo bem. Se não, você pode aí me confrontar ou também me corrigir. Eu tô gostando muito do Rafael Donato, hein? Sistema defensivo lá direito não passa nada. Nos últimos jogos, esse é o melhor jogo dele. Muito questionado, né? Tá muito seguro. Sim. Mas por quê? A informação de jogo, ele não tá dando combate, né? Ele fica no rebote, ele é o segundo homem do combate. Então ele não sai da área. Sim. Porque se ele sai da área, o cara leva ele fácil. Então, como ele é o cara da segunda bola, ele tá mais dentro da grande área, ele tá mais na boa, mais para definir. Então, mas ele faz realmente, para mim, o melhor jogo dele com a camisa do Guarani nesse campeonato. Porque ele não tá dando combate, ele não tá saindo da área, ele tá ficando na área. Aliás, os dois zagueiros. Né? E quem vai enfrentar o Donatello, né? É difícil o tamanho do homem. Olha o Cavans Jesus com a toca, hein? Foi ali, uma bola aérea, acabou no combate com outro atleta da equipe do Paysandu. E vem ele, ponta esquerda, Cavans Jesus domina, lado esquerdo, ele preparou, soltou, que bolão pro Herbert, dominou, escancarou, passou um, passou dois, abriu, Mesquita vai fazer, pra fora! Que jogada linda! Lado esquerdo, passou do primeiro, passou do segundo, ninguém acreditava, veio o Mesquita, ele tentou tirar do Mesquita, a bola subiu muito, mas quase, o terceiro gol do Guarani, o segundo do Herbert, hein, Antônio Carlos? E seria uma pintura se ele consegue, hein? Avançou ali tocando de perna esquerda, passou por um, passou por dois, passou por três. E na tentativa de encobrir o goleiro, acabou chutando muito alto, muito forte e perdeu a oportunidade. Bela jogada do Bugre. O Cachoeiro ficou muito puto com ele, né? Mas aí, sem razão, porque não tem como. Tudo bem que a jogada exata, o melhor dos mundos seria o toque pro Cachoeiro, que estava na cara do gol livre. Mas não tem como você passar por três, driblou três, chegou na linha de fundo, você ia fazer um golaço, ele tocou por cima. Aí não tem como culpar o Herbert, né? Não, ainda mais vencendo por 2-0 e um gol do próprio Herbert no jogo, né? É o que eu falo, o Herbert é um jogador da individualidade. Ele pode resolver, ele tem a oportunidade, ele pode resolver a parada e foi o que ele tentou. Jogada bem trabalhada e ele praticamente fez tudo sozinho, né? Driblou aí dois jogadores. Vem o Paysandu, cruzamento, tira o perigo ali outra vez o Donato. A bola vai pra fora, tem arremesso manual lado esquerdo. Play, só imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. E o presentaço pro Paysandu, chegando, batendo pro gol, Edson pra fora.
É tiro de meta pro Bugre, Antônio Carlos. É verdade, chegou ali o Edilson, camisa número 2, deu um chutaço. A bola quase sai fora do estádio. Foi para a linha de fundo, apenas tiro de meta que sem pressa o Guarani cobra. O Bugrão vai vencendo, você viu o toque aí dos 40 minutos desse primeiro tempo. Vitória parcial do Guarani. Guarani tem 2 no placar, tem 0 a equipe do Paysandu. Quem ficou bravo também com o Rabbit foi o Maranhão, né? E o Maranhão vem tocando bola, fez o giro ali, o Cachoeira sofreu ali a falta, sentiu o toque. Tá caído o Cachoeira, a arbitragem em cima, tá marcando falta que é pro Verde, que é pro Guarani, o Verde que te quer o Verde. Falta ali sentindo dores o atleta da equipe do Guarani, o Cachoeira. A entrada foi forte pelo jeito, hein, Antônio Carlos? É, a entrada foi forte, ele tá ali esfregando a sua canela direita, né, com cara de bastante dor. Falta depois de já marcado, o jogador não precisa mais encenar, né? Tá ali reclamando bastante de dor, falta marcada. E a gente vê na expressão do Cachoeira realmente uma falta muito forte, marcada pelo Fábio Augusto Santos Sá Júnior, do Sergipe. O tempo vai passando, você vê o toque de Felipe Marques. O toque de 41 minutos passados desse primeiro tempo. O Bugre vai vencendo 2 pro Guarani em um cenário que ninguém imaginava. Jogando fora de casa. Bugrão, eu sempre disse. Time confiável. É um time que vence. É um time que pode colocar pressão que vai vencer. E o Bugre vai vencendo. Vem o Paysandu, lado esquerdo. Vem tocando bola próximo do círculo central. Olha, vê quem joga. Vem os caras. Atacando e muito. Mas o Guarani bem postado, se defendendo bem. É isso que queremos. Vem a equipe do Paysandu. Faz ali a contenção. Isso, Camões Jesus. Apresentasse pro Maurício Antônio. Não leu a linguagem. Antes jogo saiu tocando errado. Vem os caras. Escancarou, bateu. Kaique França. Ninguém tem medo de pancada quando tem um paredão no gol. Antônio Carlos. O jogador falou, vou experimentar o goleiro. Ele só não lembrou que era o Kaique França, né? Chutou forte, longa distância. O Kaique sem nenhuma dificuldade só encaixou a bola. Isso, Bugrão, e atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo pro tempo e placar de jogo, 42:50, 42:50, 14ª rodada, vai dentro do Guarani vai vencendo 2 pro Guarani, gol de Herbert, gol de Marício Antônio, 43, Guarani 2, e Paysandu 0. Placar ao vivo, futebol interior, Rivalo, Série C, bola rolando, Maranhão e Ipiranga 0-0, Anápolis e Maringá 0-0. Segundona Paulista, hoje pela manhã em Paulínia, o Paulinense perdeu por Independente, jogo 1 por 1-0. Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e apenas for maior de 18 anos, hein? Acesse rivalo.bet.br. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques. Vem comigo. Vai dando o Bugrão. O Bugre vai vencendo o placar de 2. 2 pro Guarani, 0 pro Paysandu. Eu quero o último comentário do jogo do primeiro tempo, aliás, do Marcondão, nosso comentarista. Marcondes, primeiro tempo quase o finalzinho, né? Quase 45, quase aí o tempo regulamentar sendo esgotado. Bugrão vai vencendo por 2-0. Bugrão merece esse resultado e o que o Guarani precisa fazer para voltar para o intervalo e manter aí esse resultado? Bom, primeiro que merece o placar, a vantagem de 2-0. O jogo ficou muito fácil para a equipe do Guarani. Olha o Herbert. Olha o Herbert no mano a mano, na individualidade, tentou bater colocado, não deu. Maranhão sobrou, fez o pivô, azeitou para o Marício Antônio. Peguei aqui a bola, caiu aqui em Campinas. 2 pro Guarani, 0 Paysandu. Então, antes da partida, teoricamente, era um jogo difícil pro Guarani. Um jogo osso, um jogo ruim. E foi desenhando com a facilidade. Entendeu melhor a jogada, o gol do Herbert facilitou muito, um time bem posicionado. A equipe do Paysandu sentiu demais as falhas do goleiro, do Gabriel Mesquita, sentiu demais. Você percebe que o time não tem confiança de sair. O goleiro foi muito mal nos 2 gols, falhou nos 2 gols, mas isso é problema dele. O Guarani vence o jogo de forma merecida e o jogo ficou fácil. Caiu no colo do Guarani essa partida, no colo. O que era difícil, ficou fácil. O que era uma rapadura, ficou a Maria Mole. Pois, hein? Tá aí o comentário de ele, Marcondão. Tem acréscimos aí, ô Antônio Carlos? Mais 5. Mais 5, hein? Que beleza. Que beleza, hein?
Lançamento feito. A bola volta ali, reboteada para a equipe do Guarani. Outra vez, ponta direita. Vem tentando cortar. Deu certo. Olha o Maurício Antônio. Na verdade, foi o Carlos Eduardo, né? Que tentou fazer o toque ali, tentando achar o Cachoeira. Quase se chega nele, ô Antônio Carlos. Se chega nele, Antônio Carlos. Era um abraço, hein? É verdade. Com a vontade de jogar que tá o Cachoeira, se chega nele, era um abraço. Infelizmente, foi interceptado. Olha o Donato, você viu a tirada do Donato? Esse é o Donatão. Nunca critiquei. Vem carregando bola a equipe do Guarani. Perdeu, a bola volta ali, reboteada no círculo central, faz a inversão de bola, que bolão, que passe lindo, vem a equipe do Paysandu no cruzamento com o Tylon, a bola explodiu no Castro, bola pra fora, escanteio pros caras, escanteio pro Paysandu, Antônio Carlos. É verdade, na disputa de bola ali do lado direito de ataque, não deu mesmo, rapaz. Camisa número 19, o Tylon ali brigou bastante na disputa de bola com o Renan Castro. Entendemos que teria sido escanteio. Não entendeu assim o auxiliar da partida, o Rodrigo Guimarães Pereira. É apenas tiro de meta para o Guarani. O tempo vai passando, 46,5. O Bugrão vai vencendo, jogando fora de casa, hein? O Bugre vai vencendo, placar de 2-0. Vai dormir na liderança. Pega o cinturão de volta. Aqui é meu lugar. É a liderança da Série C. O Bugrão no caminho para a Série B do Campeonato Brasileiro. Que coisa, hein? O Bugrão vai vencendo 2-0. Fora de casa. E ali o Hélio Cizenando vai dando melhor aí, hein? O Hélio no intervalo, ele vai sentar, colocar a pantufa, só tomando um arzinho e falar assim, moçada, parabéns. Já o Júnior Rocha, louco no vestiário, tem que mexer, tem que fazer isso, nosso time tá mal, não sei o quê. Vai trabalhar pra caramba, enquanto o Hélio só na pantufa no intervalo. E toca a bola, vem dominando a equipe do Guarani outra vez lá pelo sistema defensivo. Maurício Antônio, autor do primeiro gol da equipe do Guarani. A bola volta, reboteada para Castro. Castro domina, tenta ali fazer o toque. A bola volta ali, reboteada. Lançamento feito, a bola tá viva. Tentando ali o presentaço, tentando ali o Rebert no toque pro Maranhão, mas ficou tranquila pro Mesquita. Bateu uma saudade, Mesquita. Bateu uma saudade, eu sei, Mesquita, que bateu uma saudade de vestir o manto da equipe do Guarani. Quem sabe, hein? Quem sabe aí uma próxima oportunidade. Mas estamos bem servidos com o goleiro, né, Marcondes? O Kaique França, para mim, vai ser o melhor goleiro da Série C, hein? Ou eu estou errado? Não sei. Você acha que não... Não sei. Você acha que não... Não acabou a Série C Não, ainda. mas até o momento. Guilherme, o Kaique França para você até o momento. Daqui a pouco... Dos. É um dos. Aí tá certo. Vem o Marcondão. Tentando ali o cruzamento. O Edilson tira ali a zaga da equipe do Guarani. A bola volta ali, reboteada. Tenta fazer o lançamento. Domina aqui na ponta direita. Na correria total. Vai tentando ali fazer o toque. Para, olha. Vem com quem joga. Devolução feita. O Bugre vai vencendo. Vem tocando bola. Sistema defensivo. Olha o Maurício Antônio. Ele domina no círculo central. Para, olha. Com tranquilidade. Vem com quem joga. Tá passando aqui o Camões Jesus. Ele preferiu voltar tudo. Quer ir pro segundo tempo. Quer ir pro intervalo. Já estamos vencendo. Primeiro tempo foi do Bugre. Primeiro tempo foi do Bugrão. Olha o Camões Jesus domina. Fez o toque totalmente errado. A recuperação da equipe do Paysandu. Vem o Camões Jesus tentando roubar. Não foi na dele. Recuperação da equipe do Paysandu. Tem posse de bola ali no arremesso. Tentou fazer o toque, não conseguiu. Vai ali outra vez tentando bater pro gol. Foi interceptado por trás. Ali a arbitragem tá marcando nada. É posse de bola favorecendo a equipe do Guarani, hein, Antônio Carlos? É verdade, na disputa de defensor contra atacante, perto da meia-lua da grande área, nada marcou o árbitro, a bola sobrou com muita facilidade para o Kaique França, que sem nenhuma pressa segura a bola para repor em jogo. O tempo passa, 49 vai terminar o primeiro tempo. O Bugre vai vencendo pelo placar de 2-0, 2 pro Bugrão, 0 pro Paysandu. Vem tocando para a equipe do Paysandu lá pelo sistema defensivo. Abre o jogo aqui pro Edilson. Edilson, ponta direita, erga a cabeça, trabalha a bola. Vê com quem joga, chega ali para auxiliar. Preferiu tocar essa bola curtinha. Na marcação tem dois jogadores do Guarani. Tentou a devolução ali na ponta. Caiu o jogador da equipe do Guarani, tá pedindo falta. Ganhou falta. Falta para o Bugrão. Sistema defensivo para cima ali do Castro, hein, Antônio Carlos? É verdade, foi derrubado sim o Renan Castro, jogador da equipe do Guarani, quando encerra o primeiro tempo. Termina o primeiro tempo, intervalo de jogo, o Guarani
vai vencendo, hein? 2 pro Guarani. Primeiro gol foi de Maurício Antônio. Segundo gol ali foi de Herbert. Ao contrário, o Herbert fez o primeiro. Segundo ali fez o Maurício Antônio, que vai dando a vitória para a equipe do Guarani. 2 pro Guarani, 0 para a equipe do Paysandu. Intervalo de jogo aqui nos canais Futebol Interior. E daqui a pouquinho tem aí o bate-papo, a opinião e o Bugrão no segundo tempo, é claro, com transmissão. E os torcedores como criticam o Mesquita, hein? Pelo jeito não vive uma boa fase lá no Paysandu, hein? Até daqui a pouquinho, meus amigos telespectadores. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. No telefone e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Roberto Marcondes. Agora são 5 horas mais 1 minuto, intervalo de jogo em Belém do Pará. Vitória maravilhosa, fantástica, esplendorosa, portentosa, vencendo o Guarani 2-0. A equipe do Paysandu, daqui a pouco todo o segundo tempo, com o nosso querido Gustavo Marques. Vamos agora para os Estados Unidos, que vive ainda o clima de Copa do Mundo, e nós somos apaixonados por futebol, por Copa do Mundo, estamos acompanhando, né? Copa do Mundo com Pedro Lino. Claro que o nosso portal Futebol Interior com um caderno especial para você ter acesso com todas as informações. Voltamos para os Estados Unidos. Aliás, Pedro Lino está em Miami, onde aconteceu o jogo ontem da Argentina e ele acompanhou o jogo da Argentina. Fala aí, Pedro Lino! Intervalo de jogo, eu trago mais informações da Copa do Mundo aqui direto dos Estados Unidos. A Argentina venceu a Suíça por 3-1 e a Inglaterra venceu a Noruega por 2-1. Os jogos da Inglaterra foram na cidade de Miami e da Argentina na cidade de Kansas. E daqui a pouco eu trago mais informações, tudo completo, dos jogos das semifinais e também quando será a grande final da Copa do Mundo. Um bom segundo tempo para vocês, boa transmissão e um grande abraço. Tamo junto. Valeu, Pedro Lino, tá lá com a camisa uniforme da Pix da Galera. Plataforma que muda o seu jogo para você aí, Pix da Galera, nossa parceira. Na Copa do Mundo, nos Estados Unidos, e também no nosso portal. Você tem o nosso na home, você tem uma página exclusiva da Copa do Mundo, também com Pix da Galera, que está realmente com situações muito, muito favoráveis para você. Tem sorteios de moto, tem um carro para você, iPhone, enfim, é maravilhoso. Título de capitalização Pix da Galera para você, meu amigo. Vamos lá então, o que você achou do primeiro tempo, Antônio Carlos? Eu achei que a estratégia do Hélio Zenando deu certo, né? Como você disse antes do jogo, os dois treinadores é que fariam a diferença. E de fato, pelo estado do gramado, precário, horroroso, pavoroso, não dá para ficar tocando bola, porque a bola ia enroscar naqueles buracos da grama. Entendeu o Hélio Zenando que as bolas aéreas eram o caminho, e já com 48 segundos o Guarani quase abre o placar, né? Com 48 segundos. Então a estratégia do Guarani deu certo. Tô gostando do Guarani, tá muito objetivo. E um detalhe importante, que ele não mudou o perfil do jogo. Ele continuou agredindo o adversário, com a mesma situação, da bola por cima. O Guarani tentou 2 ou 3 bolas no chão só, e não deram resultado, né? A bola por cima sim, mas também, claro, que além dessa leitura que o técnico Hélio Zenando teve, que realmente mudou o jogo, o perfil,
e que tornou o jogo muito fácil pro Guarani. O Guarani, certamente, antes de começar a partida, eu duvido que no hotel, na concentração, na conversa, os jogadores imaginavam que o jogo ia ser tão fácil assim. O Guarani não foi incomodado. Por quê? Porque ele jogou bem, uma postura interessante na defesa, com o Nonato e também com o Maurício Antônio, os dois laterais firmes, o goleiro Kaique. Mas, pra mim, o segundo ponto que mexeu muito com esse primeiro tempo, com essa vitória parcial por 2-0 e a reconquista da liderança, foi a escalação do Herbert, que faz a diferença, não, Antônio Carlos? É verdade, né? Como disse o Gustavo Marques, como é que um jogador artilheiro fica no banco, né? Artilheiro. Então imagina ele vindo do banco com a especialidade que ele tem de fazer gols e toda aquela sede que o jogador tem, porque ninguém que gosta de ficar no banco de reservas. Então ele no banco de reservas, sendo escalado para começar o jogo, tipo assim, preciso fazer a diferença, preciso mostrar que o meu lugar é aqui. E fez, né? E é claro que de repente alguém pode questionar, mas está 2-0 porque o goleiro, o Gabriel Mesquita, falhou nos 2 gols. É verdade, ele falhou nos 2 gols, mas é problema dele. Ele falhou porque o Guarani chegou. É verdade, e aí, naquela finalização do Herbert, ele que escorou de perna esquerda, ele estava ali. Se ele não tivesse, quem que ia marcar? Isso aí. E na cobrança da falta do Carlos Eduardo, que ele rebateu, a bola passou por baixo do corpo dele. Se o Maurício Antônio não toca na bola, a bola não ia entrar. Então, ele falhou, mas o Guarani criou e exigiu dele, de repente, essa falha dele, né? Em cima. Então eu vejo um Guarani muito equilibrado, né? O William Farias não apareceu muito no jogo, mas dando proteção pros volantes, pros laterais e os 2 zagueiros. E o Nonato realmente fazendo um grande primeiro tempo, né? É verdade, muita objetividade em todos os setores do Guarani. Isso que é o bom, né? Ninguém tá jogando... É um time homogêneo, né? Exatamente, ninguém tá jogando um futebol deficitário, né? O Gustavo comentou sobre a zaga, que tá jogando consciente, tanto na defesa quanto na saída de bola. Nós vimos o meio de campo triangular a bola algumas vezes, indo de pé em pé, que às vezes ela enroscava. Vimos o ataque com bastante objetividade, então é homogêneo realmente o Guarani. E de repente o torcedor não ouviu muito o Gustavo falar do Maranhão, mas taticamente o Maranhão tá segurando 2 zagueiros. E ele tá deixando o espaço um pouco mais livre pro Herbert. Pro Herbert e pro Maranhão. Pro Cachoeira. Toda a bola que Herbert pegou e que Cachoeira pegou estavam livres. Por quê? O Maranhão tá segurando os 2 zagueiros, né? É verdade, e o Cachoeira sempre bem posicionado e sempre segurando o Guarani no ataque. Bem verdade, como você disse, que o Maranhão segurava os marcadores. E o Maranhão com o Cachoeira com bastante objetividade chegando também, né? É um time que o Hélio ele foi muito feliz na escolha do Herbert e foi muito feliz na questão da definição de jogada, né? Dessa bola por cima. Evitar essa bola no chão em razão até do gramado. Vamos dar um giro aqui para Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Os resultados, temos resultados parciais e resultados finais da 14ª rodada. A Ferroviária acaba de marcar contra o Ituano em Itu, hein? Ferroviária 1, Ituano 0. Teremos mais tarde Botafogo e Confiança, Itabaiana e Brusque, Figueirense e Volta Redonda. O jogo já encerrado, Caxias e Floresta 0-0. A Inter de Limeira venceu Amazonas por 1-0 e a equipe do Santa Cruz venceu Barra por 2-1. E lembrando que essa vitória parcial do Guarani está recolocando a equipe na liderança do campeonato. Times voltando e o goleiro Gabriel Mesquita também voltou. E para retornar no comando aqui do futebol interior, na nossa rádio Futebol Interior, é Free Play, só imagem no melhor do futebol, Gustavo Marques. Gustavo Marques. E hoje eu tô inspirado, hein, Marcondes? Você viu? Eu falei, vai sair do gol do Guarani, não é que saiu, falando que sério coisa, agora, hein? se dependesse do seu palpite, tava 2-0 pros caras. Esse é Roberto Marcondes, o nosso âncora aqui nos canais Futebol Interior, hein? Será que vai ter mudanças, ô Antônio Carlos, ou é só aquele
Aquecimento, aquele aquecimento, né? Parece que não, viu? Parece que vai mudar e bastante. Tá aquecendo ali o Deus, 77, tá aquecendo camisa 80 E 99. e o 99, né? Os homens de ataque. É o Luciano Taboca, o Pablo Alcântara e o Lucas Cardoso, com cara de quem vai entrar. Mas o Júnior Roger, ele é obrigado, que eu te falei. Quem teve trabalho nesse segundo no intervalo foi o Júnior, não foi o Hélio. O Hélio ficou de pantufa. É isso. Ele tem que mexer no time. Ele tem que movimentar alguma situação no Paysandu, que o Paysandu tá morto no jogo. Ele tá morto no jogo. O Guarani dominou totalmente o Paysandu. Dominou. Uma presa fácil. Tá certo, esse é Roberto Marconte. Já tem mudanças mesmo aí, ô Antônio Carlos? Vai ter. Vai ter sim, ainda não está confirmado. Está ali a senhorita Gleica Oliveira Pinheiro segurando a placa para sinalizar quem entra e quem sai. Mas vai ter mudança sim. E pelo visto começando com o Paysandu. Tá certo, Paysandu que vai perdendo o jogo, hein? Jogando dentro de casa e vai perdendo pelo placar de 2-0. Primeiro tempo muito bom do Guarani. O Guarani mostrou, né, que saiu de Campinas para vencer e tá vencendo. Placar de 2-0 e agora vai saindo 3 jogadores, hein? Não, eles entraram sem ser anunciado. Então, né? Que coisa, hein? Entrou, mas não entrou. Como assim? Mas que rolo, hein? Porra. É Série C, Marcondão. Ah, mas não interessa. Isso é Série C. É só... 31. O primeiro Deus que vai do embora céu. é o Facundo Bonifácio. Facundo já era. Quem entrou no lugar dele foi o Taboca. 77, Luciano Taboca entrou para a saída do Facundo Bonazzi. 99 está entrando para a saída do 7. Não, 7, peraí, 77, não é isso? Isso. Faltou um número ali. Ou não? Pera lá, 99 entrou, que é o Cardoso. Quem saiu... Opa, o outro, 80 contra 19. Saiu Tylon para a entrada do Pedro Alcântara. Só precisamos confirmar quem saiu ali para a entrada do Lucas Cardoso. Quais foram os jogadores que entraram? Entraram o Luciano Taboca, o Pablo Alcântara e o Lucas Cardoso. A numeração, por gentileza? 77, 80 e 99. Certo aí, Gustavo? Certo, só falta quem saiu para a entrada do 99. É Pedro Alcântara ou Pablo? Desculpa, Pablo Alcântara. Pablo Alcântara. Pablo, então, Alcântara para a saída de Tylon, entrada de Pablo Alcântara. 75, Cleiton Pego. Esse foi pego no vestiário. Esse foi o que saiu no lugar para a entrada do 99. Então, 99, quem? Saiu 75, Cleiton Pego. Entrou? E entrou o 99, Lucas Cardoso. Lucas Cardoso na equipe do Paysandu, que vai perdendo placar de 2-0. Apita o árbitro, bola em jogo. Gustavo Martins vem aí, o garganta de ouro vai rugir. Atrás do gol do Guarani, a vitória ele vai garantir. Hoje eu garanto, o Bugre vai vencer. 2 pro Guarani, 0 pro Paysandu. Vem tocando bola a equipe do Guarani no círculo central. Herbert fez falta e recebe cartão, hein, Antônio? Pois é, camisa número 27, Herbert. Mal começou a partida. Já foi amarelado o atacante do Bugre. Voltou com tudo, Herbert. E vem a equipe do Paysandu, tenta o cruzamento, chega para cortar ali a zaga da equipe do Guarani, a bola volta a rebotear com ele, hein? Herbert, agora ele foi que sofreu a falta, arbitragem em cima, tá marcando falta para a equipe do Guarani lá pelo sistema defensivo, lado direito. 1 minuto passado, segundo tempo. Guarani tem 2, Paysandu também 0, também não, tem 0 no placar, né? Guarani que tem 2, Herbert tomando cartão amarelo, hein? Herbert é o terceiro cartão amarelo, viu? Nessa entrada dividida com o Carreirete, que ele ergueu demais o pé, foi amarelado, é o terceiro cartão amarelo. Então, confirmando para o próximo jogo, Carlos Eduardo e Herbert já estão fora. Tá certo, então. A informação com o Antônio Carlos. Vem tocando bola lá pelo sistema defensivo. A equipe do Paysandu que vai perdendo o jogo, placar de 2-0, 2 pro Guarani. Olha o Mesquita. Falhou, hein, Mesquita? Falhou, hein? Que coisa. Mas foi bom pro Guarani. Vem tocando bola lá pelo lado direito. A equipe do Paysandu. Free Play, sua imagem no melhor do futebol. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Vem o Luciano Taboca lá pelo lado esquerdo. Perdeu a recuperação da equipe do Guarani. Vem tocando bola agora, Marcondão.
sei que você tá aí com a garganta meio ruim, mas agora é só administrar, né? Agora é se defender. Não. Tem que atacar? Não, tem que continuar mesma coisa, tá muito cedo. Você acha que não dá pra se defender e explorar os contra-ataques? Não, porque os caras que entraram, percebeu? São jogadores que são rápidos aqui do Paysandu. Ele faz tudo ou nada. O ideal é marcar o terceiro gol aí, mas tem que ir em cima. Quando faltar 10 minutinhos, 35, 37, aí você pode jogar a água pro mato, que tem bastante na floresta ali. Amanhã Pedro Lino vai estar passando por cima de Belém. Um abraço para o Pedro Lino. Fez uma campanha maravilhosa, né? Campanha não, uma cobertura, né? A cobertura do assunto Pix da Galera continua no nosso portal Futebol Interior com a nossa página especial da Copa do Mundo. E em razão até da eliminação do Brasil, o Pedro Lino está retornando amanhã para o Brasil. Positiva, então. Vem tocando bola a equipe do Paysandu, lá pelo sistema defensivo, já abre o jogo. Vem tocando bola. Aliás, muitos jornalistas já Luciano. estão voltando, né? Muitos jornalistas já estão maioria. voltando. 70% já voltaram. O Brasil, infelizmente, foi eliminado. E lá vem os caras. Olha o Lucas. Vai tentar fazer o cruzamento. Tira, afasta ali a zaga da equipe do Guarani. A bola volta ali, reboteada outra vez, lado direito. A bola vai se perdendo. Evita a saída. Posse de bola para a equipe do Paysandu. Vai tentando ali e criar situações, criando jogadas. Ponta direita. Trabalha. Vem com quem joga, domina. Outra vez o lançamento na ponta. Ergueu a cabeça, devolução. Evitando a saída, a bola foi para fora. Chega para fazer a defesaça. O goleiro do Guarani, o Kaique França, fez uma ótima defesa. Segurando em seus braços o Antônio Carlos. É verdade, vinha ali o Paysandu. A bola acabou trocando de pé em pé entre os atacantes da equipe da casa. E por fim a bola acabou indo com muita facilidade, muita tranquilidade para as mãos do goleiro do Guarani, Kaique França, que já repôs a bola em jogo. E vem tocando a bola ainda lá pelo sistema ofensivo, a equipe do Guarani que vai vencendo o jogo, lançamento tentando achar o Cauã Jesus, não deu certo, foi muito forte, a bola volta ali com os caras que tem pressa, hein, vai correndo, vem com o Lucas, ponta esquerda, que toca, hein, Lucas jogando muito bem aquela ponta esquerda, sempre tentando aí criar alguma jogada, a bola volta, reboteada com ele domina, é o Lucas abre o jogo, erga a cabeça, vai tentar ali criar a jogada, deu curtinha, círculo central, vem a equipe do Paysandu tentando fazer o toque, vai girando, fazendo ali a triangulação. Marcinho fez um passe lindo, ponta direita, vem a equipe do Paysandu, se cruzar é perigo, cruzou, toca de cabeça, Kaique França, foi devagar essa bola, mas colocada, caiu bem o Kaique França para fazer a defesa, né, Antônio Carlos? É verdade, a bola foi sendo trabalhada de pé em pé, até que sobrou ali para o Juninho, atacante do Paysandu, deu uma cabeceada, né? A bola foi colocada na medida na cabeça dele. Talvez ele perdeu um pouquinho o tempo da bola, deu uma cabeceada e ficou fácil para a defesa do Kaique França, jogador, o goleiro da equipe do Guarani. Agora está reclamando ali o 99, o Lucas Cardoso, que acabou de entrar, que a camisa dele foi rasgada numa disputa de bola. Então deve ter troca de camisa daqui a pouquinho. E aí não pode jogar com a camisa rasgada. Percebeu já a mudança com 6 minutos de jogo? Os caras vieram diferente. Os caras estão sangue nos olhos. Que coisa. Ele recebe o cartão amarelo ainda, depois de ter reclamado. Porque na verdade foi uma jogada, ele fez a falta, né? É verdade, fez a falta e acabou tomando cartão amarelo. É o segundo cartão da equipe do Paysandu. E vai ter a troca de camisa, hein? Que coisa, hein? A reclamação ali do Lucas Cardoso, vai trocando ali a camisa. Achei que não ia ter a camisa, hein? Que coisa, hein? O Paysandu é gigante no norte, ó. Mas a demora, uma demora imensa. Não. Que coisa, foi o tempo de estampar o número. Tá certo então. Silcar tudo. Vem dominando a equipe do Guarani lá pela ponta, a bola vai saindo para fora. Tem arremesso manual favorecendo a equipe do Guarani. O Bugre que vai vencer pelo placar ali de 2-0. O Guarani, com esse resultado, volta para a liderança e reclamou muito ali o Lucas Cardoso, hein? Coisa. E olha a equipe do Guarani, Kaique França faz o lançamento, chega ali para cortar a bola, volta ali no círculo central, a devolução feita, lado direito, vem carregando, preferiu ali fazer o giro, deu certo no mano a mano, passou no primeiro, caiu, a arbitragem tá marcando falta, que favorece a equipe do Paysandu outra vez, ponta direita, faz ali inversão de bola, lado direito, da esquerda para direita para esquerda, o cruzamento, a bola vai saindo para fora, arremesso manual, favorecendo a equipe do
Paysandu outra vez lá pela ponta esquerda, hein? Tá gostando do campo de ataque a equipe do Paysandu, né? Nós vemos que nos últimos minutos só deu Paysandu, vem mais um chuveirinho lá. Vem chuveirinho, cruzamento, tentou ali o toque de cabeça. Bola vai para fora, apenas tiro de meta, favorecendo a equipe do Bugre. É verdade, quem subiu ali foi o Juninho, camisa 98 da equipe do Paysandu, escorou a bola de cabeça, foi para a linha de fundo. É apenas tiro de meta para o Guarani, que vence por 2-0. O tempo vai passando e você vai curtindo a transmissão aqui nos canais Futebol Interior. Vai dando o Bugrão fora de casa, vai vencendo, hein? O Paysandu quebrando um tabu, hein? Há quantos anos o Guarani não venceu a equipe do Paysandu? Desde 1974. 53 anos, hein? É tempo, hein? Não era nem nascido, hein? Que coisa, hein? 74, 78 o Guarani foi campeão. É, faz tempo, hein? 78, né, brother? Sim, 78 quando o Guarani foi campeão em 1978. Perdeu a segunda divisão pro Paysandu no título de 90. Mas subiram os dois. Tem história. Cacaio! Tá? Tem histórias. Como diria Brasa de Oliveira, Brasil. Cacaio! Tem história aí, o confronto entre as duas equipes. A garganta boa pra fazer essas bobagens. Sentiu ali o Cauã Jesus, hein, o Antônio Carlos? É verdade, sentiu sim. Sentiu o jogador Cauã Jesus, da equipe do Guarani, o camisa número 66. Já está tudo bem com ele. Só um detalhe, o Guarani voltou diferente. Ele tá começando a amarrar o jogo, tá muito cedo. Pô, continua jogando como... Se deu certo no primeiro tempo, continua jogando, mesma pegada, mesma determinação. Se os caras marcam um gol, vira uma fumaça, velho, desgraçada. E vem os caras, cruzamento, a bola tá viva, deixou, tirou. Ali a zaga da equipe do Guarani completa, vem no contra-golpe, vem descendo a equipe do Guarani na correria total, ia tentando ali, mas não conseguiu, a bola volta ali, era o Rebert. Ele tenta, a bola volta ali outra vez para a equipe do Paysandu, que vem tocando bola, lançamento feito na ponta, vem dominando, é com ele, é o Lucas Cardoso, ele tentou ali fazer o toque, a arbitragem tá marcando falta. Falta para a equipe do Paysandu, chegou forte ali para cima dele o Inayan. Inayan que ficou um pouco apagado no primeiro tempo, hein? Poucas vezes eu mencionei ali o nome do Inayan, mas ele chega fazendo falta para o Paysandu, vem bola na área, hein, Antônio Carlos? É verdade, o Inayan bem sumido no jogo, apareceu agora fazendo falta marcada. Ela leva perigo ali contra o gol do Guarani, contra o gol do Kaique França. Poderia aparecer de outra forma o Inayan. Verdade, e ali tem falta, 2 para o Guarani, 0 para o Paysandu, quase 10 deste segundo tempo, vitória do Bugrão, e vem para a cobrança de falta, lado esquerdo, será que vai chover, bola na área, chuva apertada, sobe para tirar na zaga da equipe do Guarani, a bola volta, tenta ali, vir no contra-golpe, saiu tocando errado, agora voltou em Guarani, hein? Voltou. Eles não estão sonhando. Agora sim o Guarani voltou para a terra. Cruzamento, a bola volta, sobrou, livre. Escanca, tá marcando o quê? Estão pedindo pênalti ali e recebe o cartão amarelo. Que susto, hein, Antônio Carlos? É verdade, que susto. Camisa número 8 ali foi amarelado, o Caio Melo. Mais um cartão amarelo para a equipe do Paysandu. E essa eu vou te dizer, essa eu vi. Saiu do estádio essa bola. Mas aí, essa vai ser a pegada do segundo tempo. Esse é o rolê dos caras agora. Meu entendeu? Deus, né? Mas como... É pressão na arbitragem. Mas como o Guarani oscila de comportamento, né, Marcondes? Não foi nada de pênalti. Por mais que o Guarani voltou com uma outra pegada, né? Pelo jeito voltou para se defender. O Guarani abriu mão do jogo muito cedo. Não pode. Os caras mexeram, os caras estão com apetite. Pô, mantém mesmo. Não deu certo a fórmula do primeiro tempo, deu certo. Então continua assim. Tira o pé lá para 35, 38 minutos, pô. Tiraram o pé, o Paysandu tá gostando do jogo e tá dominando. Só dá Paysandu toda hora no campo de ataque. Vai fazer um gol, vai ficar um caos esse negócio aí. E parece que o Caio Melo ali recebeu o cartão amarelo, hein? Sim, confirmando o cartão amarelo pro Caio Melo, camisa número 8 da equipe do Paysandu. Caio Melo, então, amarelado e Bugrão. Meu Deus do céu, não dá susto não. Agora ali, 11:30. F Playson, imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121.
E vem o Bugre, sistema ofensivo, tem liberdade, faz a inversão de bola dentro da grande área para Maranhão. Maranhão dominou, desequilibrado, caiu para a defesa de Gabriel Mesquita. E já sai tocando bola os caras. Vem descendo o Paysandu domina, ponta esquerda, na correria total, vem descendo com o Luciano Taboca. Ele dominou, recuperação com o Cauã Jesus. Faz ali o toque, o Guarani batendo cabeça na saída de bola. Tiro de meta para a equipe do Guarani com o Kaique França. O Guarani com outro comportamento e vai batendo cabeça na saída de bola. Não é mais aquele time com tranquilidade do primeiro tempo, hein? Isso assusta. Na verdade mudou a estratégia, né? A estratégia de jogar as bolas com consciência, a bola aérea, as bolas pelo alto, na verdade. O Guarani mudou, ele na verdade não está nem atacando e com isso a bola fica de pé em pé com a equipe do Paysandu, que conhece bem esse gramado esburacado. Lá vai o Paysandu. E vem o Paysandu outra vez, entrando na grande área, chegou batendo pro gol, cruzado na trave, pega Kaique França, que sorte que teve o Bugrão. Na entrada na grande, era um chute cruzado. A bola explodiu no poste esquerdo e voltou nas mãos do Kaique França. Que susto, quase os caras descontam e vem eles de novo, Antônio Carlos. É verdade, aquilo que eu vinha falando, eles vêm tocando a bola. E vem de novo no cruzamento, escancarou, tá sozinho, caiu, pediu pênalti, marcou. É pênalti do Paysandu. O Paysandu aperta, até que conseguiu o pênalti. Aquilo que parecia tranquilo, agora pode virar um pesadelo, hein, Antônio Carlos? É verdade, é interessante que o jogador que sofreu o pênalti, ele correu quase 5 metros e ninguém avisou que vinha vindo um marcador. Ninguém avisou, ficaram esperando. Atrasado o Castro, hein? Ficaram esperando. E aí o chegou atrasado, claro, né? Acabou cometendo o pênalti claro. O pênalti foi claro. Mas o Guarani está pagando o preço de voltar diferente. Ele voltou muito diferente. Teve bola na trave já dos caras, em cima do Kaique. Pênalti claro. Mas o Kaique pega, mas foi pênalti claro pros caras. Vai defender. Tô sentindo aqui que Sei. o Kaique França vai defender assim como eu informei que o Guarani faria o segundo gol. Entendi. Pode anotar aí, Marcondão. Tá aqui. É o 10. É o 10. Bater, lá o 10. Se o Kaique pegar, tem pizza? Não. Ah. Não, pizza tem à disposição, não dá. Vai pra cobrança. A pressão não resolve. Marcinho na bola. Marcinho pra bater. E Kaique França pra defender. Marcinho pra bater. Kaique França vai pra defender. Vai defender. Vai pegar Kaique. Vai pegar o Kaique. Correu Marcinho, bateu. Kaique França! Eu falei, Marcondes. Que Tô coisa. ligando pro Dadá. Tô ligando pro Dadá. Que França faz uma brilhante defesa, Antônio Carlos. Marcinho chutou forte, mas chutou a meia altura. Bola a meia altura pro Kaique França, ele pega. E ele pegou 2 vezes, hein? Pegou duas vezes. Tô ligando pro Dadá. Pizzaria do Dadá, urgente. É isso aí. Pra cobrança ali de escanteio, lado esquerdo. Vai chover, bola na área, cruzamento. Tira, sobe de cabeça. Afasta a zaga. Nossa, que sorte. Que alívio, Marcondes. 15 minutos e agora, Marcondes? Será que com essa defesa o Guarani acorda no jogo? Ele tem que voltar pro jogo. E isso provoca ainda mais uma ira da equipe do Fúria na equipe do Paysandu. O Paysandu não vai sossegar enquanto não marcar gol. Você esquece isso. Os caras estão com apetite. Agora tem um detalhe também. Tem esse espaço aí, ó. E agora? Tem pedido. Então esse espaço que a equipe do Paysandu vai dar, ele é obrigado a dar esse espação para Herbert, para Maranhão, para Cachoeira. Esse espaço vai ser o brilho nos olhos do Guarani. Mas tem que saber aproveitar. O Kaique foi maravilhoso. O Marcinho bateu forte, né? Ele foi buscar e buscou 2 vezes. 2 vezes. Esse é o paredão do Guarani. E não tem como nem criticar o Marcinho também, né, gente? Ele bateu bem também, né? Foi uma ótima defesa aí do Kaique Méritos França. do Kaique. Exatamente. Méritos do Kaique França. Uma ótima defesa e agora vai sendo atendido ali o goleiro da equipe do Guarani, o Antônio Carlos. É verdade, está sendo atendido o Kaique França, né? Tá reclamando ali de algumas dores. Na verdade,
imagino eu, espero que sim, seja mais para esfriar o jogo, né? Esfriar o jogo, já que o Paysandu vinha fazendo pressão. Tá ali sendo atendido pelo departamento médico da equipe. Mas, Toninho, mas eu acho que a pressão vai continuar, viu? A pressão do Paysandu, os caras não vão ficar abalados por causa de errou o pênalti, pô, o goleirão pegou, não. Os caras vão continuar mordendo. Na verdade, quem não pode mudar, quem tem que mudar é o Guarani. Isso aí, olha lá. E vai ter mudança, hein? Vem Emerson. Camisa número meia dúzia, Emerson, para a saída do Carlos Eduardo com a 15. Tá indo embora, Carlos Eduardo com a 15 vai embora. Emerson com a meia dúzia vem para o jogo. É o Hélio Cizenando mudando o panorama do Guarani. Com essa mudança, o Hélio entende o que, Marcondes? O Hélio, ele espera o que da equipe com a entrada do Emerson? Uma questão do como a equipe do Paysandu está jogando muito em cima, então, automaticamente o choque é mais explícito agora, né? Então o que ele faz? A equipe do Paysandu está muito pro lado direito deles, no corredor direito. Então ele pode, de repente, reforçar. Ele já fez isso nos jogos. Ele já fez 2 alas pro lado esquerdo. Claro que o Emerson vai entrar também com a qualidade que ele tem, mais pro meio. Mas quando for atacar, ele vai trabalhar um pouco mais pro lado esquerdo. Mas tira também o Carlos Eduardo por causa do lance do choque, tem cartão amarelo e o jogo mudou totalmente o cenário, né? Tá certo, esse é o Marcondes. Bugrão. 18 em FI Play, só imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. É isso aí, torcedor ligado, torcedor conectado aqui junto com a gente. O torcedor fala, hein? O torcedor tá quietinho, mas fala com a gente. Daqui a pouquinho você vai ver aí o áudio do torcedor. Cruzamento, veio o Paysandu, bola tá viva! Escanteio. Saiu, mas teve o desvio antes. Escanteio para a equipe do Paysandu, Antônio Carlos. Vivíssimo da Silva, da equipe do Paysandu. Mais uma jogada de ataque na disputa de bola. Acabou indo para a linha de fundo. Vem o Marcinho para a cobrança. Leva perigo mais uma vez no escanteio contra o gol de Kaique. E vai para a cobrança. Escanteio. Vem o Paysandu. Bola tá viva. Toque de cabeça. Tirou. Voltou. Bateu. Gol. Gol do Paysandu. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 19 minutos o cruzamento. A bola sobrou viva, numa bagunça na grande área. Luciano Taboca mandou essa bola pro fundo do gol. Nada pôde fazer o nosso paredão. Kaique França deu espaço. Os caras começaram a gostar do jogo. E o Bugrão toma, desconta a equipe do Paysandu, meu amigo. Agora vai ser um Deus nos acuda, Antônio Carlos. É a pressão da equipe do Paysandu. A estrela do Júnior Rocha brilhou, né? O 77, o Luciano Taboca, que entrou no começo desse segundo tempo, acabou no chuveirinho, a bola sobrou para os seus pés, não deu tempo da defesa do Guarani se movimentar. Ele deu um chutaço sem chance para o Kaique França. A bola foi morrer no fundo da rede. O Paysandu gostando do jogo. 2-1 para o Guarani, agora tome pressão. E olha, o jogador que eu tanto elogiei falhou no gol para mim, o Donato, hein? Mas aí foi uma falha coletiva. Sim. O detalhe é o seguinte, o Guarani voltou totalmente diferente. Sem motivos, pô. Era só dar sequência no que foi feito no primeiro tempo. E foi o primeiro tempo inteiro, né, Marcondes? Foi maravilhoso o primeiro tempo do Guarani. E vem a equipe do Guarani, tenta criar a jogada, não consegue agora. Aí agora, Marcondes? Vai virar um inferno agora. Se você fosse técnico do Guarani, o que você faria agora? Não mexeria nada, não faria nada. Só pediria pro time voltar o padrão do primeiro tempo, só isso, mais nada. Que coisa. Não colocaria mais ninguém, não colocaria Ralf pro americano, nada. Eu não mexo no time, apenas voltaria a postura que teve no primeiro tempo. Só isso, mais nada. É fácil resolver. E aí, torcedor, fala, eu escuto. Um abraço aí pro Marcondão também, pro Marcondes aí, fera pra caramba. Ei, Kaique, o Kaique tá salvando a lavoura mesmo, hein? Como dizia lá na terrinha de Piracicaba lá, o meu saudoso Leandro Bolles, tá dando rasteiro em cobra aí, o time do Paysandu, hein? Tá feia a coisa, hein? Mordeu a chumbada aí, derrubou o bote, hein? Que fase, Paysandu. Tá bom! Olha aí o Márcio Carvalho mandou um abraço pro Marcondes. Grande Marção. Grande Marcondes.
Que coisa, hein? O Paysandu começou a gostar do jogo, hein, Antônio Carlos? Tá gostando bastante do jogo, voltou a ficar só no campo de ataque. Nós vimos aí depois do gol já 2 chutes em direção ao gol do Kaique França. Bem verdade que tá sem direcionamento, ganhando altura os chutes, mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, chega uma hora que acerta. Então a defesa do Guarani precisa se posicionar melhor, principalmente no meio de campo, que é onde começam as jogadas, para poder diminuir essa pressão. Verdade, e vem descendo outra vez a equipe do Paysandu, que vai perdendo. O Bugre vai vencer 2 pro Guarani, 1 pro Paysandu. Desce o Paysandu, jogada bem trabalhada, chega batendo pro gol, batendo pra fora. Aperta o Paysandu, tiro de meta pra equipe do Guarani. Que medo, hein? Novamente com ele, o 77, né? Ele que acabou entrando, tá gostando do jogo, Luciano Taboca, mais uma vez arriscando chute de longa distância. Mais uma vez a bola foi do lado esquerdo do Kaique França para fora. Perdeu o Paysandu mais uma chance, mas a verdade é que o Guarani perdeu mais uma disputa de bola e mais uma tentativa de gol da equipe da casa. Acerto, esse Antônio Carlos. E o Bugre vem descendo, vem vencendo e vem descendo. Tenta ali no lançamento, ficou tranquila pro Gabriel Mesquita. E vem tocando bola a equipe do Paysandu lá pelo sistema defensivo. Mesquita fez o toque, vem trabalhando, vem tocando bola os caras lá pelo sistema defensivo na correria total. Olhou para um lado, olhou para o outro, fez o toque curtinho aqui na ponta, lado esquerdo, na correria total. Sempre ele, o Luciano Taboca, ele dominou, fez o toque, abre o jogo, vem descendo, vem fazendo ali toda a movimentação. A equipe do Paysandu, Caio Melo, abre o jogo na ponta, cruzamento, sobe o Donato para tirar. A bola volta ali, reboteada, fez o toque, tentou devolução no lançamento feito na ponta esquerda. Passou muito forte. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Se eu fosse o Hélio, eu pensaria no Everton Brito, anunciado essa semana. Eu pensaria nele. E pensaria também no Isaac. Porque o Isaac, para segurar um pouco mais essa bola, para tentar uma bola mais esticada, o Guarani está perdendo esse meio de campo, né? Então é isso. Eu tiraria, inclusive, o Cauã Jesus, que perdeu totalmente a função. E vem descendo outra vez a equipe do Paysandu, trabalha, vem para cima. Vem, sente o bom momento, aperta a equipe do Guarani do cruzamento, tira, afasta outra vez. Ali o Maurício Antônio mandando bola pra fora. Ih, Guarani, meu Deus. Vem os caras de novo, aperta, tira a equipe do Guarani. Ganha ali apenas um arremesso manual a equipe do Paysandu. Vence o jogo Guarani, mas sofre nesse momento, hein, Antônio Carlos? Sofre bastante, porque o Paysandu tem muita liberdade para tocar a bola. E gostou, alugou o campo do Guarani, tá só no ataque a equipe do Guarani. E tá fazendo pressão com o apoio da torcida. Vale ressaltar que tá lotado o estádio da Caruzu, ali apoiando a equipe do Paysandu. O tempo vai passando, você ligado junto com a gente, agradecendo sempre o carinho da audiência de todos vocês que estão ligados e conectados. Quase 25 minutos passados deste segundo tempo. O Bugre vai vencendo e vem de novo a equipe do Paysandu, recupera a equipe do Guarani. Cauã Jesus saiu tocando errado o Bugre, mas recupera Cauã Jesus outra vez, fez o toque, abre o jogo aqui na ponta, vem na correria total com o Herbert, caiu, pediu falta, ganhou. Falta para a equipe do Guarani, ponta esquerda, ô Antônio Carlos. É verdade, foi derrubado ali o jogador do Guarani. Na verdade, vem mais um cartão amarelo para a equipe do Paysandu. Deixa eu confirmar ali quem é que está gesticulando bastante. Me parece que é o camisa 80 da equipe, exatamente. Camisa número 80, o Pablo Alcântara, recebeu o cartão amarelo por ter cometido uma falta. Esse é o quarto cartão amarelo do jogo para a equipe do Paysandu, amarelado por ter feito falta. Quem sabe essa reacende o Bugre. E o Bugre que vai vencendo, e vem o Guarani, ponta esquerda vem com o Herbert. Herbert tentou fazer o lançamento errado, mas a bola volta reboteada para ele, acaba perdendo de novo. A bola volta outra vez. Ô Gustavo, oi, diga. 27. No primeiro tempo, 27 já estava com 2-0 para nós, certo? 27 do segundo tempo, nenhuma bola foi chutada contra o gol do Gabriel Mesquita. O Guarani o Guarani votou muito diferente. E eu não sei por que votou diferente. Ele tinha a fórmula do jogo. E de repente rasgou e jogou no lixo. Você falava, né? Muito fácil, né? Pô, muito fácil. De repente assim, porra, meu, o jogo ficou fácil pra nós. E de repente, cara, não, é só manter o... Tudo bem, tá 2-1 ainda. Tá 2-1 ainda, mas tem que ir em cima dos caras. Olha,
Cachoeira tentou fazer um corte errado, feio. Bola vai pra fora, arremesso manual, favorecido ali para a equipe do Paysandu. Abre o jogo, vem tocando bola ponta direita na correria total, vem descendo na abertura de bola, fingiu que foi, não foi, tenta fazer o corte, tem ali uma grande liberdade no círculo central. Abre o jogo na ponta com ele, o Luciano Taboca, ele prepara, olha, vai tentar ele fazer o giro, fez o toque do menino do círculo central, vem descendo a equipe do Paysandu. O Bugre vai vencendo, mas vai sofrendo. Abre o jogo na ponta, Paysandu, cruzamento, a bola explodiu ali na zaga da equipe do Guarani. É free play, só imagem no melhor do futebol. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Tá paralisado o jogo, ponta direita ali, sofre falta ali o atleta da equipe do Paysandu e a arbitragem está marcando falta para o Paysandu, na marca ali de quase 28 deste segundo tempo. E vai ter outra vez uma chuveirada, a bola na área da equipe do Paysandu, hein, ô Antônio? É verdade, é quase um escanteio, né? Bola um pouquinho para trás do escanteio, mas não precisava disso, né? Cometeram uma falta contra o Edilson ali, um ponta, um lateral, na verdade, avançado. Lá não tinha necessidade dessa falta, poderia simplesmente aparar a bola. Vem chuveiro contra o Guarani. Vem chuveirinho, bola tá viva, sobrou no rebote, tira! Afasta ali a zaga da equipe do Guarani. A bola volta ainda no sistema defensivo. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol. Vem comigo pro tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro é Série C. 14ª rodada. O Guarani jogando fora de casa. Vai vencendo 2-1, mas vai sofrendo. 28-20 é segundo tempo, Marcondes. Placar ao vivo, futebol interior, Rivalo. Jogo em andamento. Ituano perde para a Ferroviária por 2-1. Outros resultados. Maringá 1, Anápolis 0, Ipiranga e Maranhão empatando por 0-0. Pela segundona nós tivemos ontem Itaquá 4, União de Mogi 1. Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos, hein? Acesse rivalo.bet.br. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques. Vem descendo, Cachoeira tem liberdade, 2 jogadores em cima dele, sofreu toque, a arbitragem está marcando falta, é falta pro Bugre. É verdade, sofreu falta o camisa 11 do Bugre, o Guilherme Cachoeira, foi atropelado ali pelo 39, pelo Pedro Henrique da equipe do Paysandu, bem na linha, na meia-lua do gramado, né? Na bola aqui de meio de campo, falta marcada pelo Fábio Augusto, árbitro da partida. A verdade é que ele estava gostando do ataque. Vamos ver se vem o Bugre. Vem ali outra vez para a cobrança. O Guarani, o bravo Bugre Guerreiro, vai vencendo, vai ter mudança outra vez na equipe do Paysandu, hein? A abertura de bola vem descendo, vem tocando, vem carregando ali, vem descendo a equipe do Guarani. A abertura de bola lado esquerdo, a bola vai saindo para fora. É apenas arremesso manual. Ô, Antônio Carlos, confirma para mim o 30 da equipe do Guarani? 30 da equipe do Guarani, 30 é o Inayan. Inayan, tá aqui, Inayan. Coisa, hein? Inayan. Tem do 9 aí, o 9 é o Ítalo na equipe do Paysandu. Abre o jogo, eu falei pra você ver, né? Mencionei poucas vezes também o Inayan, eu nem me lembro de ter falado o número 30. A abertura, não foi nada, quase o Paysandu chega com perigo outra vez, vai escancarar, chega batendo pro gol, batendo pra fora, ufa. Que coisa, hein? Menos mal, né, Antônio Carlos? Bola pro mato, que o jogo é de campeonato. Mas isso não pode ser assim quando é no ataque, né? Tem coisa errada. Mas foi assim que aconteceu, enquanto tem alteração na equipe do Guarani. Tá saindo, a equipe do Paysandu, aliás, está saindo o amarelado Caio Melo com a camisa número 8 para a entrada do camisa número 9, Ítalo. 9, Ítalo, vem pro jogo. O Caio Melo, amarelado, vai embora. Ítalo, o Guarani tá preparando 2, hein? Ralf, daqui a pouquinho em campo. Saiu o Renan Castro. Renan Castro com a 26. Renan Castro com a 26. O Emerson, joga o Emerson no lugar do Renan. Então tá indo, vamos lá, confirmando a alteração. Ralf com a 61 tá chegando. Tá indo embora o Renan Castro com a 26, a primeira alteração do Guarani neste momento. É que o Paysandu tá atacando muito em cima do Renan, agora em cima do Renan. É claro que o Ralf vai fortalecer o meio de campo e o Emerson vai para lateral esquerda. Mas fazia tempo que eu não via Ralf, hein? Também. O quê? O último jogo que eu vi dele foi no Natal do ano passado. E pra variar, o Guarani perdeu. Que coisa.
abre o jogo, vem tocando, vem descendo a equipe do Guarani, tira, afasta a equipe do Paysandu, a bola volta, reboteira, sobe de cabeça, faz o corte, a bola tá viva, bola aérea, o Guarani vai vencendo 31 minutos, a abertura de bola, tentou criar a jogada na correria total, lado direito, lançamento feito, a bola vai saindo para fora, arremesso manual. É da equipe do Guarani, lado esquerdo. Mas a mexida foi boa porque ele vai morder bem esse meio de campo, né? Ele vai morder bem, interessante. E bota respeito, né? O adversário veio o Ralf, então tem isso também. Tem história. Tem nome, tem história, né? Você não pode, camisa. quem tem história, você não pode descartar. Isso é verdade. A abertura de bola, posse de bola favorecendo outra vez a equipe do Paysandu, lá pela ponta, círculo central, ultrapassando, faz ali o lançamento, dominando na correria total, é pra ele, é pro camisa 99 da equipe dos caras, que é o Lucas, cruzamento, tira ali de qualquer maneira, a bola volta, reboteira, tenta ali na jogada, pediu falta, nada, e agora vem o Guarani no contragolpe, tentou ali puxar, a bola vai saindo pra fora. É arremesso normal para a equipe do Paysandu. O tempo vai passando, hein? F-Play, só imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. É, Bugrão, o Bugre vai vencendo, hein? Abre o jogo, domina, círculo central, ultrapassando, na verdade. Faz ali o cruzamento, passou por todo mundo, teve o desvio. E ali a arbitragem está marcando um escanteio, lado esquerdo, favorecendo o Paysandu, Antônio Carlos. É verdade, escorou de cabeça ali o camisa número 30 da equipe, o Inayan, que você falou que não estava jogando. Escorou a bola para escanteio. Vem mais um contra o Kaique França. Vamos lá. Para a cobrança de escanteio, lado esquerdo. Tem ali a oportunidade. Vai Bugrão, para se defender, Bugrão. Tira daí o perigo. Cruzamento, bola viva. Sobe ali de cabeça para cortar ali a zaga. A bola volta ali, reboteada outra vez, favorecendo a equipe do Paysandu do círculo central. Já domina. A abertura de bola, faz o toque. Vem tentando criar a jogada ali. O Pablo Alcântara. Ele faz a inversão, cruzamento, tira, completa ali a zaga da equipe do Guarani. Bola para fora. É arremesso manual para a equipe do Paysandu, lado direito. Cruzamento, bola tá viva, sobe de cabeça para cortar ali a zaga. A verdade, a bola foi lá para a torcida e a torcida segurou. Aquela tá perdida, hein? Isso, já voltou, veio o Paysandu, cruzamento, nossa! Falhou, bateu! Gol da equipe do Paysandu! Falha a equipe do Guarani e toma um empate. Ítalo, camisa número 9. Nossa! E o Kaique França ainda fez uma ótima defesa. Não deu, empata os caras, hein, Antônio Carlos? A estrela do Juninho Rocha mais uma vez brilhando, né? O Ítalo acabou de entrar, não tem 2 minutos que ele está em campo. Uma bobeira mais uma vez da defesa do Guarani. A bola acabou sobrando depois de uma bela defesa do Kaique França. Sobrou ali só para dar aquele famoso tapinha. O Ítalo, um centroavante de ofício, bem posicionado, só escorou e empata o jogo. Vocês se lembram que antes de começar a partida, eu disse que o jogo seria resolvido fora de campo, entre os treinadores. O Hélio, no primeiro tempo, ele entendeu melhor a partida. E o time do Guarani foi espetacular no primeiro tempo. Não deixou a equipe do Paysandu jogar. Já no segundo tempo, com todos os méritos do Júnior. Ele mexeu no time. Aliás, os jogadores que ele colocou no jogo fizeram os 2 gols. E o Guarani não fez um chute contra o Gabriel Mesquita. 0. Então, e olha aí, vai tomar o terceiro gol, escancarou, sobrou, bateu, Kaique França! Pra defender, pra tirar o perigo, Antônio Carlos. A defesa do Guarani tá dormindo, mais uma vez um belo chute de longa distância. A sorte é que o Kaique França encaixou a bola, tirou o perigo dali e já repôs a bola em jogo. Aliás, repôs mal, jogou para a linha lateral para atendimento do departamento médico, já que está caído ali o camisa 66, o Cauã Jesus, ele que está com a famosa toquinha, solicitando atendimento do departamento médico da equipe do Guarani, que já está em campo, vai sair de maca o 66 do Bugre. Olha como um gol faz uma diferença absurda, né? O Guarani estava na liderança do campeonato, reconquistando, né? Com empate, a Inter volta à liderança, Brusque é o segundo, Santa Cruz está vencendo, é o terceiro.
e o Guarani é o quarto colocado, ou seja, ele entrou na rodada na 14ª, na quarta colocação, chegou a liderar o campeonato por alguns minutos e agora voltou à quarta colocação. Olha o tamanho do... Isso é prejuízo, velho. Sabe por quê? Porque você tem ainda um jogo ainda, você tem, deixa eu ver aqui, Maringá tá vencendo o jogo, foi para 5º lugar, tá? Ferroviária vencendo a equipe do Ituano por 3-1, informação para rival, nada ganha da emoção. E você tem ainda Botafogo e Confiança, o Brusque joga amanhã e o Figueirense joga amanhã também. Então, olha a situação. A situação dá para classificar? Dá, mas dá uma balançada. O vento bate um pouco mais forte no brinco, né? E os erros, né, Marcondes? Os erros, né? O segundo tempo o segundo ruim. gol, essa bosta do Ralf falhou. Não fala isso. O segundo gol foi falha dele. Se analisar, foi falha dele. Bola Olha a confusão. Tá treta. E confusão, lá tá ele. Meu Deus, né, cara? Não, o fato é que o segundo tempo, o Guarani não jogou bem o segundo tempo. Eu entendo que ele viu que o primeiro tempo foi muito fácil e méritos pelo futebol apresentado, 2-0. Ele entendeu que o segundo tempo ia ser a mesma coisa. E não foi. Vai mexer no time 2 vezes. Aí vem o nosso ídolo aí. Camisa número 4, o Rafael, vem pro jogo. E também o camisa número 9, o Luca. Rafael e Luca se preparam para entrar. E aí vai tirar aqui o Maranhão para entrar o Luca? Ele vai tirar certamente o Cauã. E deve tirar o Maranhão. Ou se ele tira, porque já tá com o Kelvin, né? O Kelvin tá jogando, né? Vamos lá, o número meia dúzia. Não, 66, apagou a luz. 66, é o Cauã Jesus. Cauã Jesus está saindo para a entrada do Rafael. Ele vai fazer um terceiro zagueiro. Vamos lá, quem é do Luca. Vai tirar o Maranhão. Camisa número 9, o Luca. Tirou 99, Maranhão. É exatamente confirmando a troca. 9, Luca está chegando para ir embora o Maranhão. E o jogador número... O Cauã Jesus com a 4 indo embora com a 66 para a chegada do Rafael. Ele tem o Luca fazendo uma função de ligação para com o ataque, meio de campo para com o ataque. Ele tem Kelvin, ele tem Cachoeira e tem Herbert. E o Luca chegando. Agora o Luca tem que jogar, né? Ele tem que entrar no jogo. E tem falta perigosa, hein? Marcinho na bola. É o Paysandu que conquistou o empate, hein? Voltou do intervalo com 2 gols a menos. Bateu pro gol colocada. Espalma, Kaique França. Salva o Bugre. Outra vez, porque se não seria o Kaique França, o Guarani já estaria perdido, porque ele defendeu um pênalti e defende essa bola e vem de novo os caras do cruzamento. Não pegou em ninguém, teve um desvio sim. Escanteio. Bela cobrança de falta, o Kaique fez boa defesa, o Paysandu continua insistindo, mais uma vez a bola foi para a linha de fundo, vem Marcinho novamente para a cobrança e vem perigo contra o Bugre. E vem perigo, bola na grande área, ali tá marcando falta para a equipe do Guarani lá dentro da grande área, 39-40, hein? Olha como é que são as coisas, quando o time saiu do Brinco de Ouro, foi para Belém no Pará, claro que no planejamento tem, certeza. Empate e vitória, certo? Para o Paysandu, só a vitória. Paysandu, planejamento do Júnior. Nesse momento, o empate está sendo ruim para o Guarani, que era bom para ele antes do jogo, e o empate era ruim para o Paysandu. O empate está ficando ruim para o Guarani e está ficando bom para o Paysandu. Olha que loucura. Isso é o futebol, né? Que coisa. Ei, Hélio Cezenando. Hélio Cezenando. Explicando por quê. O Guarani estava vencendo por 2-0, está empatando. Então, para ele está ficando ruim, que tinha 3 pontos no bolso. O Paysandu estava perdendo por 2-0, instável em campo, perdeu o pênalti e está empatando o jogo. Então, para ele, o resultado está maravilhoso. Está no lucro. Cobrança do tiro de meta, vem descendo a equipe do Guarani. Vai, Guarani. Vai, Bugrão. Quem sabe? Isso, Bugrão, é agora. Lá em cima. Solta essa bola. Solta, fez o toque. Deu... tocou errado. Era pra ter tocado no Luca. Era pro Luca. Arremesso manual pro Guarani, ô Antônio Carlos. Ele escolheu tocar
para o lado errado, acabou sendo interceptado pela defesa, foi apenas arremesso manual. Se toca para o Luca, tinha mais chance. Vem ali um arremesso. Arremesso manual e já cobrado. A devolução feita, tenta criar a jogada, tentou ali o Cachoeira, girou ali, pediu falta, nada. A arbitragem não marcou ali para cima do Kelvin. Chega para cortar a zaga. Posse de bola favorecendo a equipe do Guarani. Corta, tira o perigo, bola vai para fora. F-Play, sua imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. O tempo vai passando. O Gustavo, 41, deve ter aí mais uns 5, então vamos até uns 50, 51. Se o Guarani não conseguiu fazer nada no segundo tempo, não adianta você se arriscar agora. Garante um pontozinho e fica fechadinho. Agora é hora de fechar. E tentar alguma sorte, jogar a bola na frente. Não arriscar. Arrisca, vai abrir, vai ficar no mano a mano, toma o terceiro gol, velho. Aí já era. Coisa, um jogo aí de 9, fácil, aí de 12 pontos vai conquistar só 2. De 12 tá conquistando 3. Horrível. Horrível. Mas no jeito que tá o cenário, tá bom. Segundo tempo horroroso. E o jogo parecia fácil, né, Marcos? Muito. Primeiro tempo os caras estavam perdidinhos. Os caras estavam totalmente perdidos. E vem dominando, vem descendo a equipe do Guarani. A equipe do Paysandu que estava perdendo por 2-0, hein? Foi pro intervalo. Perdeu o pênalti, hein? 2-0, perdeu o pênalti. Kaique França defendeu. E se não fosse Kaique França, certamente o Paysandu estaria vencendo, né, Antônio Carlos? Com certeza estaria vencendo, já que o volume de jogo do Paysandu é muito maior, muito mais oportunidades. O Kaique França tem feito a diferença, porque senão o Guarani já estaria perdendo. É isso aí, o tempo vai passando e você vai curtindo aqui junto com a gente. É nos canais Futebol Interior, é emoção. Aqui, ao vivo, junto com você. Vem descendo, vem tocando bola. Outra vez ali a equipe do Guarani, lá pela ponta. Vem descendo, vem trabalhando bola. Faz ali o cruzamento, o lançamento, deu certo. Chega ali para tentar pegar. O Luca não conseguiu, a bola volta ali, reboteada. Na verdade não era o Luca, era o Rafael. O jogador do Paysandu tá caído, a arbitragem em cima tá marcando falta. Falta que favorece, falta que é para a equipe do Paysandu, que vai empatando o jogo dentro de casa. O juizão ajudou agora, hein? Porque houve a falta do Inayan, mas o Paysandu estava escapando para o lado esquerdo aí, num contra-ataque. O juizão parou a jogada. Por isso que o Júnior ficou louco. O Júnior Rocha. 43 minutos, círculo central, vem descendo o Marcinho. Faz a abertura de bola, o Marcinho para a equipe do Paysandu. Ponta direita, ele conseguiu passar, faz o giro. A abertura de bola, os caras sentem o bom momento, fez muitas mudanças que surtiram efeitos. Tenta ali no lançamento, passou por todo mundo, tá pedindo ali um impedimento, o Hélio Cizerando nada. Posse de bola dos caras, pedalou, foi para cima. No cruzamento, toca de cabeça, a bola tá viva, Tira, Donatão, manda a bola pra fora, é escanteio. Olha o Antônio Carlos, por muito pouco, o Paysandu não viraria o jogo, hein? Cada tentativa é um arrepio que dá na defesa do Guarani. Escanteio já cobrado, Edilson cobrou rasteiro. Vem o Paysandu. Vem o Paysandu tentando criar a jogada, vai tentar trabalhar, vai tentar bater, fez o giro, bateu, tirou, a bola volta ali, reboteada, outra vez para a equipe do Paysandu, 44, daqui a pouquinho os acréscimos, vem descendo ali com ele, o Luciano tá a boca, cruzamento da grande, bateu pro gol, Kaique França sozinho, os caras sabem fazer, virou pro Paysandu, virou pro Paysandu, gol do Paysandu. É gol. Futebol é a nossa paixão. É gol. Bruno Bispo é o nome dele. Numa defesaça do Kaique França, no rebote, aí não deu. Quase que o Ítalo ia fazendo o segundo gol dele no jogo. E o terceiro, Kaique França foi lindo pra defesa, mas no rebote ficou sozinho. E olha a tranquilidade dos caras, né? Chegou, dominou, a bola caiu, bateu pro gol. Tá lá a virada pro Paysandu. Que vergonha, que decepção. Quando eu falo que esse time não é confiável, eu falei. Que coisa, hein, ô Antônio Carlos? O detalhe é que quando a bola chegou pro Kaique França, tinham 4 atacantes e 4 defensores. Os 4 atacantes avançaram para esperar o rebote, os 4 defensores ficaram parados. Aí não dá, e tá pedindo para tomar mesmo o gol da virada. Paysandu 3, Guarani 0, por falha, pura e simplesmente da equipe do Guarani, enquanto vai ser
Tirou a camisa. O Bruno Bispo, que já tinha um cartão amarelo, recebeu o segundo cartão amarelo. Na comemoração, recebeu o vermelho. Foi embora o autor do gol, Bruno Bispo. Oportunista, é bem verdade, aproveitou a oportunidade para marcar ainda, o gol, né? mas foi expulso pela comemoração. Mais uma vez está na conta da defesa. Recebe cartão amarelo também o auxiliar técnico. Os né? caras não sabem o que é regulamento, né, meu? Os caras jogam bola, os caras não têm a preocupação de regulamento. É um absurdo. Thiago Índio vem pro jogo. Que coisa, hein? Que vergonha, que Mas vergonha. o menino tá lá no jogo ainda. É, eu tô falando, tá em campo. Mas não tomou. O Bruno tomou cartão vermelho, mas não saiu, não. Ou saiu? Eu vi lá. Saiu pelo outro lado. Olha lá o 14. Olha lá o 14 lá, Tá em ô Antônio campo. Carlos. É verdade, tá em Pô, campo. o Guarani tem condição agora de fazer o quê? Eu nem percebi. Entrar, o Guarani tem que entrar com... E você pode anular o jogo. Ou ele tirou? Será que ele tirou? Não, olha lá o vermelho. Tá expulso e o cara não saiu de campo. Que loucura é essa? Que coisa, hein? Ah, não, ele cancelou o vermelho. Cancelou? Cancelou, porque o árbitro, ele cancelou o vermelho. O que acontece? Você recebe o cartão vermelho quando você tira a camisa totalmente. Ele só levantou a camisa. Então está justificado. Errou o juiz, mas ele reconsiderou. Então tá certo. O Guarani não precisa mais dar bronca no elenco que perdeu o jogo por 3-2. E cruzamento, bola tá viva, passa por todo mundo e vai embora. Mais 6. Perde o jogo a equipe do Guarani. Que vergonha, hein, Marcondes? É uma vergonha, né? Caiu para quinto lugar com 23 Uma vergonha. pontos. E aí começa a ficar perigoso, né? O que acontece? Do Floresta para ele é apenas um ponto. É uma vitória. Se tivesse que colocar a culpa em alguém nessa derrota do Guarani, você colocaria a culpa Não, em quem? aí você quer fumaça. Você acha que não? Não, você quer o Hélio fumaça. não errou? Não. O time orientação? inteiro. Não, o time inteiro. Na orientação? Não, o time inteiro. Não vem com essa fumaça, não. Na orientação. Você quer confusão. O Guarani voltou diferente. O time inteiro errou. Não teve o Hélio, não teve o time, não. Aí tem duas situações. A primeira, o primeiro tempo foi maravilhoso. O Júnior Rocha fez a diferença com as mexidas. O Guarani eu achei que voltou, eu entendo que voltou muito fora do ar, com 2-0, 2-0, o jogo tá fácil, na hora que acordou, já era. Mas todo mundo é culpado, todos, não tem o Hélio sozinho. O erro não. coletivo. Exatamente. Alteração. Camisa 25, Thiago Índio veio pro jogo, foi embora o camisa 10, Marcinho, muito aplaudido e muito abraçado pelos companheiros. O camisa 10 foi embora, Marcinho, para a entrada do 25, Thiago Índio. Thiago Índio em campo. Tem falta lá no sistema defensivo a equipe do Paysandu. Eu não consigo entender, tudo bem que é um menino, né, que é o Kevin, né, que fez a falta. Pô, eu não consigo entender, uma bola que está na disputa com os lateral, você pode ganhar um escanteio, está perdendo por 3-2 de virada, você com 2-0, fazer falta no ataque. Porra, não... Dá uma punição, volta mais longe, volta por Santarém, para em Manaus, sabe, dá umas voltas, para chegar aqui só quinta-feira. Paysandu tem 3, Guarani tem 2 de virada, hein? Nem de o Paysandu acreditava que ia ganhar o jogo. Que coisa. Tô falando sério. Do jeito que terminou o primeiro Pô, tempo. que é isso? Goleirão tomou 2 frangos, velho? Ah, não. Para. Vergonha total, Guarani volta para Campinas. De 12 pontos, ganhou 2 pontos só, tá? 3, 6, 9, isso aí. O detalhe de 12 que, 2, hein? 2 empates. Antes de começar a partida, o Paysandu estava 4 pontos atrás. 4 lugares atrás na tabela de classificação. Agora está 1 na frente. 1 à frente, tá com 23, 7 vitórias. Abre o jogo, vem tocando bola no círculo central, faz a inversão da direita para a esquerda, vem carregando, vem tentando ali criar a jogada, domina, bola vai para fora, tem arremesso manual, favorecendo a equipe do Paysandu que vai vencendo, vai terminar o jogo. Ralf. Já foi pra Que você Ralf? O também, Ralf não tava no... né? Você quer botar a conta Ele do Ralf, falhou. irmão? Para. O terceiro gol foi falha dele. Que falha dele, o quê? Segundo gol, aliás, Não, né? para. Foi falha dele. Não. Ele errou e a Essa bola conversa. caiu nos pés do atleta da equipe do Paysandu. Abre o jogo, faz o levantamento, a bola vai se perdendo para fora, lado esquerdo, vai terminar o jogo. O Bugre perde o jogo fora de casa. A abertura de bola domina, vem carregando, dominando no círculo central. Ergue os braços o senhor Fábio Augusto. Termina o jogo de virada. Paysandu 3,
Guarani tem 2, hein? Tem que conversar muito, hein? Tem que conversar muito o Hélio Cezenan, porque assim não dá. Assim não dá. Assim não sobe, assim não vai. De novo, hein? Termina o jogo. Fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Rápido intervalo e voltamos em seguida com vocês. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci, 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Gustavo Marques. Tá então, fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Que jogo, hein? Que jogo, Bugrão. Acabou perdendo, né? Teve a chance, foi pro intervalo, jogou o primeiro tempo aí maravilhoso, o primeiro tempo da equipe do Guarani. Foi pro intervalo com 2 gols a mais e aí no segundo tempo um jogo horrível. Jogo horrível que tá no placar, você tá vendo aí. 3 gols fizeram aí a equipe do Paysandu, que deu a vitória para os caras, placar de 3-2. 3-2. Agora, vamos então com as notas do jogo de Paysandu e Guarani. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Notas do jogo que tem oferecimento à Pizzaria do Dadá, em domingão, para pedir aquela pizza quentinha, saborosa, é na Pizzaria do Dadá. E para a Pizzaria do Dadá, ô Antônio Carlos, a sua nota do jogo. Nota do jogo é 5.
10 pro primeiro tempo, 0 pro segundo, média 5. Você daria a nota do jogo para a zaga do Guarani? Qual a nota? Pra zaga do Guarani, eu vou dar uma nota 3. Volância? Volância, no primeiro tempo, se for considerar o primeiro tempo, daria até uma nota 5. Meio campo? Meio campo, 5. Ataque? Ataque, vou dar a média. Ataque não teve culpa, né? A bola não chegou. O ataque teve nota 6. Hélio Cizenando? Hélio Cizenando, vou dar uma nota 2. Ele errou bastante. Essas foram as notas do jogo em oferecimento à Pizzaria do Dadá. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá então, Bugre perde o jogo, placar de 3-2, 3 para o Paysandu, 2 para a equipe do Guarani. Marcondão, Oi. Guarani perdeu e por quê? Perdeu porque ele acreditou que o jogo estava ganho, foi pro vestiário com o jogo ganho. Quando eu falei lá no intervalo que o Hélio ia estar de pantufa e o Júnior Rocha ia trabalhar muito mais, foi exatamente isso que aconteceu. O Hélio deve ter passado, vamos manter o ritmo do primeiro tempo. Mas o time dentro de campo não fez isso, né? Então acabou pecando, não chutou uma bola no gol do instável goleiro do Gabriel Mesquita. O Paysandu cresceu muito e o pênalti perdido não deixou o Paysandu desfocado e estava muito focado em cima desse resultado. Muito ruim o resultado para a equipe do Guarani. Perdeu importantes pontos, estava ganhando por 2-0 fora de casa e não é fácil enfrentar o Paysandu. Não é que é um time forte, é o ambiente, é temperatura, muita coisa muda. E esse é um prejuízo impressionante, porque você tem 14ª rodada, ainda não foi concluída. Vamos aqui para o placar ao vivo Futebol Interior Rivalo. Vamos aqui com a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, com jogos encerrados, confirmando. O Guarani perdeu de virada em Belém por 3-2, terminou agora há pouco. Nós tivemos ainda a Inter de Limeira venceu a Amazonas por 1-0. Santa Cruz venceu fora de casa o Barra por 2-1. Maranhão venceu Ipiranga por 2-1. Anápolis perdeu para o Maringá por 1-0. E o Ituano perdeu em casa para a Ferroviária por 3-1. Nós teremos ainda jogos que vão fechar essa 14ª rodada. Amanhã Figueirense e Volta Redonda, Itabaiana e Brusque, Botafogo e Confiança. A classificação parcial está assim. O G8, o Inter de Limeira 25, Brusque 24, Santa Cruz 24, Paysandu 23, Guarani 23 com 6 vitórias. Ou seja, até o quarto são todos os times com 7 vitórias. Em sexto é o Maringá com 6 vitórias, 22. Ferroviário que venceu 22 com 6 vitórias. Caxias fechando com 21 pontos e 5 vitórias. Ou seja, o Guarani entrou na 4ª colocação, liderou em alguns momentos e agora perde, portanto, aí na 5ª colocação. E lembrando que na zona de rebaixamento estão Confiança e também o Anápolis. Só para confirmar, o próximo jogo do Guarani, né? O próximo jogo do Guarani vai ser contra a Inter de Limeira no dia 27, no Brinco de Ouro. Inter de Limeira contra o Matheus Costa, hoje líder do campeonato, muito criticado pela torcida, sangue nos olhos, faca nos dentes, vai ser terrível o jogo, dia 27 no Brinco, é isso. Então, é uma situação muito complicada. Placar ao vivo, Futebol Interior Rivalo. Nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos, hein? Acesse rivalo.bet.br. Tá certo, então esse é o Marcondão, girando aí os resultados. O Guarani perde o jogo, gente, placar de 3-2. Guarani que fez um bom primeiro tempo, mas acabou aí tomando a virada no segundo tempo. E agora o comentário final aqui nos canais Futebol Interior. Agora o comentário final. Roberto Marcondes. 3-2 para o Paysandu de virada. O Guarani se empolgou. Ele achou que o jogo estava ganho no primeiro tempo. Ele fez um grande primeiro tempo. O primeiro tempo estava 2-0 para a equipe do Guarani. Só que o segundo tempo ele não fez absolutamente nada.
tudo que deu certo no primeiro tempo, ele não fez nada. Ele não aplicou no segundo tempo. Foi muito mal. Não incomodou o goleiro Gabriel Mesquita, que falhou uns 2 gols da equipe do Guarani. Não conseguiu ter aquela transição importante. Foi sufocado pela equipe do Paysandu. Vitória merecida do time de Belém do Pará, que jogou em cima, que não abriu mão do jogo. O Guarani, a impressão que me deu, que voltou para o segundo tempo já para administrar uma vitória, para voltar à liderança do campeonato. Isso custou muito caro, muito caro. Por quê? Além de não ter a liderança nesse momento no controle, caiu uma posição, entrou em quarto, perdeu, foi para quinto. E mais, tem uma pegada terrível, que é o próximo jogo contra a Inter de Limeira, que é líder do campeonato, ex-técnico do Guarani, Matheus Costa, muito criticado pela torcida, vai ser um jogo assim terrível. Ele vem certamente com faca nos dentes. Mas voltando ao jogo contra o Paysandu, uma pena o Guarani ter abrido mão de um segundo tempo. Ele tinha tudo para conquistar uma vitória, que seria fundamental. De 12 pontos, ele fecha 12 pontos com 2 pontos só. É pouco pro time. É pouco. Tá ameaçado em termos de classificação? Acredito que não ainda. Mas não pode dar esses mole. Mole no brinco, mole contra o Paysandu e tem uma pedreira contra a Inter de Limeira. E mais, repito, o time tem que ficar focado 90 minutos. O Guarani jogou contra o Paysandu só 45, onde estava vencendo por 2-0. No segundo tempo, ele não jogou. Triste, lamentável. Comentário final. Depois chama o Pedrinho. Positivo. Esse foi o comentário final de Roberto Marcondes nesta derrota do Guarani. Tem que ter mudanças, né? Acho que tem que ter mudanças. Eu, particularmente... Mudar o quê? Nunca gostei do Hélio Cizenano. Ah, mas não é... Você Desde acha que ele foi culpado? Não, eu Não. acho que ele não foi culpado. Diretamente não foi culpado. Mas é aquilo que eu falo. Mas vocês não gostam de ninguém. O Matheus Costa vocês não gostavam. O Hélio vocês não gostam. Que não passa segurança, Marcondes. Infelizmente. Mas tava 2-0, você tava feliz. Você vê, tava feliz. Então. Mas não passa segurança, toma virada. O Guarani vai jogar. O Guarani joga contra quem? Inter de Limeira. Inter de Limeira. Você acredita que o Guarani vence o próximo jogo? Não sei, jogo é jogo, Sinceramente. Irmão. Jogo é jogo. Se fosse pra você dar palpite. Jogo é jogo. O Guarani vence? Jogo é jogo. Não, foi um palpite. Jogo é jogo. Eu sei que não vai marcar nada, mas o Guarani vence o próximo jogo? Não sei. Então, não passa segurança. Não é se questão de segurança. Se o Guarani venceria. Não é questão de segurança. É questão de qualidade de jogo. Ele teve um primeiro tempo hoje fantástico, ok? 2-0. Não oscilou? Aí no segundo tempo não fez nada. Oscilou. Agora o detalhe, a conversa é a seguinte. O por que não jogou o que jogou no primeiro tempo? Por que o time parou no segundo tempo? Essa é a pergunta. Oscilação. É o que eu tô falando, quando eu falo do técnico, é a orientação, é aquilo que você falou. O Guarani volta com a mesma pegada, tem que voltar atacando os caras. A gente não sabe o que o Hélio falou pros caras. Vamos defender, mas o Hélio, não, vamos jogar pra defender, vamos jogar por uma bola pra matar o jogo. Ó, eu tenho certeza que o Hélio Cizenando disse no intervalo, vamos continuar com a mesma pegada. E não voltou. E não é culpa dele então, meu irmão. Mas e se ele não falou? É o que eu tô falando. Ele falou. E se ele fala? Ele falou. E se ele fala, vamos jogar por uma bola? Que não existe, o treinador não fala por uma bola. Vamos defender no contragolpe. Quando eu falo jogar por uma bola, é jogar no contragolpe. Nós estamos com dois a mais, jogando fora de casa. Agora os caras têm que atacar. Vamos se defender e jogar no contragolpe pra matar o jogo. Eu tenho certeza que o time falou, vamos pegar, vamos continuar na mesma pegada. Só que dentro de campo, o time achou 2-0. Os caras estão perdidinhos, vai ser fácil. E não foi. Perdeu, tá aí. Você acredita que o Guarani vence o próximo jogo, Antônio Carlos? Não acredito. Porque não passa segurança. Pra mim é um time que, infelizmente, com dor no coração, apaixonado como sou pelo Guarani, mas é um time que, infelizmente, não passa segurança. É um técnico que o próprio torcedor não confia. Se você pegar a rede social... Se você pegar a rede social aqui, você vai ver. Todo torcedor sai fora. Sai fora, técnico medíocre. Não passa segurança, infelizmente. Mas vocês não gostaram do Matheus Costa, hoje ele é líder do campeonato. Eles foram surpreendidos positivamente, né? Como disse o Marcondes no final do primeiro tempo, o Guarani jamais imaginava que faria um primeiro tempo como fez. Foi. E aí entraram flutuando no segundo tempo. Porra, ficou bom o jogo pra nós, tá fácil. Perdeu. Infelizmente, é isso. Esse é o Guarani. 3 pro Paysandu, 2 pra equipe do Guarani. Foi assim, né?
que eu tô falando, é um time que mas oscila. ele sempre foi assim. O Guarani? Sempre. De 78 para... Tira 94, vai. Tira 94. Tira 94, tira 2012. Tira 94, tira 78, tira 2000 tira 94, 2099 com o Carlos Alberto Silva, 2012 que chegou à final contra o Santos. De lá pra cá, irmão, me conta de lá pra cá. 2012 até 2026. Me fala qual foi a pegada. É um time que oscila. E tá mantido o tabu desde 1974. E o que acontece? O ano passado foi diferente, né? Começou mal e reagiu depois. Agora foi diferente. Começa bem e agora... E vou falar mais. O time do Paysandu é limitado. Sim, por isso que eu estou revoltado. Por isso que eu estou bravo. Dava pra vencer. O jogo era fácil. Eu queria realmente saber o que foi conversado no intervalo, Marcos. Eu queria saber o que foi conversado no intervalo. Mas como que o time não ouve o técnico? Como é que o técnico fala uma coisa e o time volta no intervalo fazendo tudo diferente? Viu, não é que os caras... Você tá nervoso. É assim, não é que os caras não ouviram o treinador. Todo mundo falou. Jogador e treinador. O grupo falou assim, vamos manter a mesma pegada. Só que no segundo tempo o time não conseguiu fazer a mesma pegada. O que aconteceu? Desleixo? O time relaxou automaticamente porque estava com 2-0? Pode ser, cara. Outra coisa, outro detalhe que você vai me contrariar. Mas eu vou dizer, Ralf, esquece Ralf, meu amigo. O que o Ralf fez no jogo hoje? E pra mim falhou no segundo gol. Pra mim falhou no segundo gol. No cruzamento dele sobrou, bateu nele, sobrou de cara pro camarada fazer. Tá muito nervoso. Pra quem insistir no Ralf? Não, você tá muito nervoso. Vê o salário do Ralf, Marcondes. Mas não tem nada a ver isso aí. Não, lógico que tem que ver. Ao invés de ter contratado o Ralf, poderia ver uma peça melhor. É agora que reflete. É quando o técnico olha pro banco de reserva e precisa de uma peça pra defender. Então vamos lá então. Não tem. Já que você entrou nessa área, Você entrou nessa área de salário. Aí você tem... Diogo Torres. E aí? Que produção tem? É outro também. Só que a diferença... Cadê o menino lá que veio de São Bernardo, o meia lá que começou? A diferença que eu vou adiantar aqui... Sumiu, velho. A diferença que eu vou adiantar aqui... O Diogo Torres, quem paga é o dono do relógio. É o dono do relógio que paga. Mas o Guarani ter critérios para contratar... Só um minutinho. O Ralf, só um minutinho. Só pra mim não esquecer o comentário. O Diogo Torres tá ruim nesse campeonato, mas no campeonato passado, pra mim, ele foi bem. Mas vem cá, o Teve critérios pra poder contratar ele. O Guarani tem 3 meias. Vê a verba destinada pro camisa 10. Cadê os 2 que estavam 10? O Torres, outro menino lá, como chama? Que veio de São Bernardo. Só pegando o banco agora. Não tá nem no banco. Que veio do São Bernardo? O meia que veio por causa do Torres. Tá aí o Isaac, meu amigo. Cadê os caras? Sumiram. Aí eu te pergunto, Marcondes, que critérios foram utilizados? Que critérios que eles utilizaram para contratar um Luca da vida? Fala pra mim, é isso que eu quero saber. Qual o critério que você usa? Não tô falando que a culpa é do Hélio. Agora a culpa eu tô falando do Hélio. Tô falando, quais são os critérios que você vai no mercado trazer um Ralf da vida e um Luca? Fala pra mim, se não é empresário. Não, Me convence se o futebol mas eu não posso convencer. foi utilizado no critério. Peraí, só um minutinho. Eu não posso te convencer porque eu concordo com você sobre duas contratações equivocadas. Só que eles estão desde o Paulista. Tiveram a oportunidade de rescindir contrato na virada de campeonato e não fizeram. Então, um minutinho. O erro está na gerência de futebol, na gestão de futebol. Pô, se eu tenho oportunidade, como é que foi no Paulista? Luca, mal, fora. Ralf, mal, fora. Exatamente. É o que eles fizeram agora com o Mirandinha, emprestou o Mirandinha e o Dentinho. Foi o que eles fizeram. Então, mas por que manter... Aí, agora não jogando a culpa no Hélio Cisnando, que agora é já outro problema, agora o técnico olha pro banco de reserva, ele tem o quê, o Antônio Carlos? Ele tem um Luca da vida que ele tem que colocar porque o time precisa fazer gol? Ele tem que colocar um Luca da vida e colocar um Ralf. Então, agora você me fala, cara... Quem fez o gol do Guarani hoje, o primeiro gol do Guarani? O Herbert. Quanto tempo o Herbert ficou no banco de reservas? 6, 7 jogos. Então, como que você deixa o artilheiro, como que você deixa o artilheiro no banco de reservas? Aí se a culpa não é do Hélio Cisnando, meu amigo, então é culpa do empresário. Eu não consigo ver outra culpa. Então é culpa do técnico. Aí, com relação à escalação,
aí eu concordo com você que é culpa do treinador. Mas ele tem as escolhas. As escolhas dentro do padrão de jogo. Entendeu? Eu tô procurando ser o mais possível equilibrado para não perder a cabeça, que eu já estou ao ponto de explodir. Eu já explodi, Você porque é entendeu? inadmissível. Então, assim, perder esse jogo, Marcondes, é inadmissível. eu concordo É sinal com de você. alerta. Porque, repito, 12 pontos, ganhou só 2. Na hora que todo mundo tá ganhando. Esse é o detalhe. Agora, claro que vai bagunçar um pouco a cabeça dos caras, voltando de Belém, que é longe pra caramba a viagem. Tá quase 7 horas. O meio é o João Paulo. João Paulo, isso. O João, cadê o João? mandou. Cadê o João, cara? Cadê o Torre, irmão? Mas é o que eu tô falando. João Paulo tá machucado. Informação aqui do nosso staff. Então, foi no mercado? É o que eu tô falando. O erro, aonde que tá o erro? Eu quero que você me fale aonde tá o erro. Então tá, pra gente Vamos resumir. Vamos lá, pra resumir. Então, o erro na gestão do futebol, ponto. Pronto, tá certo, gestão do futebol. E a gestão do futebol contrata técnico também. Isso. É isso. Gestão de futebol. Exatamente, aí eu concordo Não com deu você. resultado fora. Fora, é isso daí. A vida é assim. E vai esperar o quê? Tá dando um erro agora? Vamos trocar o técnico. Não que a culpa seja totalmente dele. O futebol é igual vendedor. Não deu resultado, manda embora o vendedor. Exatamente. Temos que mudar. Agora ficar insistindo. E outra coisa, gente. Eu pego muito no pé do Hélio Cezenando, mas nós não temos opções, viu? Nós não temos opções no banco de reservas. Infelizmente, se o time crescer e começar a ganhar ali a forma do jogo, já era. Não tem o que fazer. Você comentou a respeito do Luca. O Luca, na minha opinião, já deveria ter sido mandado embora. Concordo. Naquela falta que ele fez, aquela bobagem lá no Novo Horizontino, no Campeonato Paulista. Já foi expulso duas vezes. Aí ele entra... Quando o técnico ele mexe no time, o Hélio, e ele mexe bem no time, e ultimamente ele vem mexendo mal no time, que tem opções ruins, ele mexe bem no time. O que acontece? A partir do momento que você mexe no time, você procura o quê? Fazer com que... O que o Júnior fez hoje? Ele mexeu o time, quando ele mexe no time, para melhorar o time. Sim. Ok? O Hélio mexeu no time para quê? Para melhorar o time. O que aconteceu? Efeito contrário, o time não melhorou. E outra coisa, o Kevin, nós temos que parar de falar, menino tem que ter minutagem, menino não sei o quê, o menino teve oportunidade, toda vez que entra não faz nada. Toda vez que entra, o Kevin não faz nada. Empresta o jogador, dá minutagem pra ele no outro time, vai numa Copa Paulista que é maravilhosa, a Copa Paulista começa agora, dia 16, dia 17, semana que vem. A Copa Paulista é maravilhosa. Pô, coloca ele num time que vai chegar, ou que tem expectativa de chegar. Bota ele no Marília, por exemplo, que tem expectativa de chegar. Você entendeu ou não? É isso. Coloca na visibilidade pra você ir acompanhando o atleta. Pra depois você aproveitá-lo no Campeonato Paulista. Você bota ele numa fogueira dessa daqui, ele não fez nada. Ele fez um jogo e um gol, que foi contra o Santos. Só, meu irmão. E por que tá no time ainda? É isso que eu tô falando pra você. Mas agora eu vou chegar. O elenco do Guarani é este. O treinador, ele não tem onde sair, porque não tem como criar jogador. Você tá no elenco, eu tô no elenco, o filho tá no elenco, nós vamos pro jogo. E vai ter uma hora que ele vai ter que usar o jogador ruim. Tá, mas eu vou utilizar uma frase que o presidente do Guarani utilizou, né? Dizendo assim, vamos, né, liberar, dispensar alguns jogadores para ter verba e na janela contratar. Pronto, por que não dispensa o Ralf? Por que não dispensa o Luca? É hora de dispensar para você ter, evidentemente, dinheiro para você ir pro mercado e contratar um jogador. Eu digo para você que é gestão. Eu sou mil vezes, eu sei que não tem nada a ver as posições, mas eu sou mil vezes ter mantido o Mirandinha do que ter mantido o Luca ou o Ralf. Porque eu já vi o Mirandinha jogar, já vi o Mirandinha fazer gols pelo Guarani, já vi o Mirandinha destruir no derby, como o Herbert destruiu no derby também, e agora teve oportunidades. Entrou e fez o gol, o papel dele tá feito. Isso aí. É o artilheiro e fez o gol. Ele fez o que tinha que ser feito. Pronto, a culpa não é dele. Eu fiz, sobrou pra mim, eu fiz. Você vê um Luca entrando toda vez, ele não faz nada. Não faz nada. Exatamente. Teve um jogo que ele não pegou na bola. Teve um jogo que ele sofreu um pênalti sem tocar na bola. Só isso. Eu falei, porra, é brincadeira. E o cara tem história, mas não tá mal. Mas já foi, infelizmente. Então é questão de... A gente tem que respeitar a carreira, jogou muito. Ele, o Ralf e o Luca.
volto a destacar, gestão. Gestão. Você não pode ter, você não pode, mas é história. Não, meu, o mercado ele não tem dó. Ele é cruel, o mercado. Então, tenha isso como mente. Ele é cruel. Tem que mexer? Tem que mexer. Os grandes líderes mexem e tomam as decisões na horas difíceis. Os líderes, mais ou menos, tomam decisão na hora fácil, que todo mundo já sabe, que todo mundo toma. É isso. E é isso. E outra coisa, para finalizar nossa conversa e faturar. Inayan, fala menos e joga mais. Pegou na bola poucas vezes. Pouco vi, se eu tiver errado, os amigos podem me questionar. Mas ele pegou pouco na bola porque o time, no primeiro tempo, tava encaixadinho taticamente. E o que mudou? O que mudou no segundo tempo? Mudou que o time no segundo tempo não jogou nada. Então, é um time que oscila. E fatura que tem o Pedrinho lá dos Estados Unidos, no nome de Pix da galera. Vamos faturar! Rápido intervalo. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo Marques. Estamos de volta. Tristes, né? Pela derrota da equipe do Guarani de virada em um jogo que poderia ter vencido. E agora, em oferecimento ao Pix da galera, ele, o nosso correspondente, Pedro Lino. Tá em Miami, ele? Miami. Ontem assistiu a Argentina. Ele falou assim que conversou com o Messi. O Messi falou assim que vai ser campeão mundial. Eu também concordo, não precisa nem falar, né? É. O Pedrinho tá insuportável. A arbitragem também falou. Vamos lá com o Pedro Lino, direto de Miami. Diga, Pedrão.
Fala, galera do Futebol Interior, tudo bem? Piques da Galera, plataforma que muda o seu jogo. São definidas as semifinais da Copa do Mundo de 2026. De um lado, França e Espanha. Do outro lado, Inglaterra e a Argentina. Neste sábado, a Inglaterra venceu a Noruega por 2-1 e a Argentina venceu a Suíça por 3-1. Com isso, França e Espanha jogam na terça-feira, às 4 horas da tarde, horário de Brasília, e na quarta-feira, às 4 horas da tarde, jogam Inglaterra e a Argentina. Lembrando que a final acontece no dia 19, na cidade de Nova York. Vocês acompanham tudo aqui no Instagram do Futebol Interior, junto com o Piques da Galera. Piques da Galera, plataforma que muda o seu jogo. Nossa participação nessa 23ª edição da Copa do Mundo tem um apoio especial de Piques da Galera, a plataforma de sorteios online do grupo PIP Capital. Com Piques da Galera, você não concorre só a prêmios, concorre a experiências exclusivas, tudo num ambiente seguro, moderno, acessível e regulamentado. É entretenimento e emoção de verdade para você. Então fique ligado e vem viver essa experiência única com a gente. Pedro Lina aqui direto de Miami, trazendo todas as informações da Copa do Mundo para o Futebol Interior e também para o Piques da Galera. Vem com a gente! Grande Pedro Lino. Vem com a gente. Ele tá soltinho. Tá. Você imagina esse menino em Miami. Que trabalho, Deve ter dado né? um trabalho, hein? É. Nossa. Tá certo. Agora... Mas merece. Fez um grande trabalho, Fez, fez uma grande cobertura. Não é fácil cobrir Copa do Mundo, não é fácil. Cobrir Seleção Brasileira é um maior evento da história. E o Pedrinho realmente nos representou muito bem, junto com o Pix da Galera aqui no nosso portal Futebol Interior. O Pedrinho tá de parabéns. Volta muito vitorioso. Esse Pedro Lino, direto de Miami. Vou levar ele pra lavanderia. Marcondão, forte abraço pra Outro. você. Calma. Até a próxima, Tenha hein? calma que depois é domingo, dia 27? Meu Deus, domingo No de outro, novo? Vai domingo porque de tem novo. final da Copa do Mundo. É. Você tem 15 dias pra sofrer menos. Que coisa, hein? Tomara agora que os empresários venham se movimentar no Brinco de Ouro, né? Porque manter um Ralf e um Luca no elenco, isso é o bobagem. empresário é muito bom, né? Tchau. Que coisa. Tchau. É isso aí. Tchau, tchau, Marcondão. Até a próxima. Antônio Carlos, parabéns pelo trabalho. E até valeu. a próxima. Vai estar no próximo domingo com a gente? Se eu tiver na escala do chefe. Olha aí, olha lá, chefe. Alô, Corsato. Carlos Corsato. Escala aí, velho. Um abraço pro Felipe Marques também na mesa e áudio e vídeo também aqui dos canais morcegão. Futebol Interior. Morcegão. É, sangue no meu sangue, né? Que coisa. Você já viu algo que tem a marcas que não é bom? Fala, Marcondão. Não. Vamos pra casa, mas antes, ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Gustavo Marques. Campeonato Brasileiro, 14ª rodada, Bugre fora de casa, perdeu. Acredite se você quiser. O Bugre estava vencendo, hein? E foi a campo escalado pelo técnico Hélio Cizenando, com o Kaique França no gol e Nayan na lateral. Tem Maurício Antônio defesa, Rafael Donato ajudou bem, Renan Castro na outra lateral, William Faria, zaga, Cauã Jesus, Carlos Eduardo a volância, Guilherme Cachoeira, Rebert e Maranhão. Bugre perdeu, hein? Algumas mudanças foram feitas pelo técnico Hélio Cizenando, o Ralf entrou, o Rafael também entrou, o Emerson entrou e o Luca, mas mesmo assim não foi o suficiente, o Guarani saiu vencendo, gol de Maurício Antônio, gol também de Herbert fez o primeiro, o segundo Maurício Antônio, e depois no segundo tempo a virada do Paysandu, inclusive aí falhas do goleiro Mesquita, que passou pela equipe do Guarani. O Guarani conseguiu o segundo gol. Veio para o segundo tempo totalmente diferente. Bugre perdeu pelo placar de 3-2. O técnico do Guarani, Hélio Cizenando, escalou para mim bem no primeiro tempo, escalou a equipe que deveria ir para o jogo, mas infelizmente sem opções no banco de reserva. O segundo tempo foi aí evidentemente horroroso. O árbitro foi o Fábio Augusto e o Guarani perde pelo placar de 3-2, hein? O Guarani chega aí a 4 jogos sem vencer. Que coisa, hein? Isso é Série C, Guarani. Infelizmente, derrota para o Bugrão. E com essa ficha técnica do jogo, vou me despedindo de vocês e até a próxima domingo que vem,
Guarani em campo. Ficha técnica do jogo. Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.